Olá, olá, boa noite a todos. Agora com delay ou não, eu vou rodar essa live, não vou ficar perguntando nada pra ninguém aqui não, hein, gente? Tô cansado. Gente. Ótima noite. Boa noite. Pessoal, é o seguinte, vamos logo pro assunto. Então, vamos lá. Latidos em excessos, lambiduras em excessos, destruição de objetos, o cachorro que te arrasta pela rua, comportamentos possessivos, ansiedade por antecipação ou separação, aquele cachorro que é inquieto. Será que isso é normal, galera? Não percam isso e outras coisas hoje no Globo Repórter. Mentira, no Amenidog, galera, mentira. Essa foi boa, hein, galera? Essa foi boa. Pessoal, hoje eu tô aqui com a Jane. Jane, tá certo? Jenny, yes. Jane. Estou aqui com a Jane. Toda vez que eu escuto seu nome, eu lembro de uma série do desenho do Pica-Pau que tinha a Jane também, mas era Jane Calamidade. Olá, Jane. Você lembra disso aí? Alguém lembra? Ó, eu sou caguetando a idade aqui. Estou aqui com a Nathalie e com a Lu para falar um pouco desses tópicos e, consequentemente, a gente vai cruzar aqui algumas informações com a Jane. Deixa eu habilitar aqui só o chat, galera. Só habilitar o chat aqui, o pessoal que for entrando aí já dá um alô para ver se tá tudo bem. E aí a gente já vai fazendo aquela conexão Brasil, connected, como que fala? O brasileiro vai falar Connecticut, mas como que fala? Que é Estados Unidos. Como que é? É tudo junto, né? Tem, tudo junto. Connecticut. Olha, Bem muito parecido, bom, parabéns, parabéns. É melhor errar o nome Connecticut do que errar o nome da empresa que a gente tá, do entrevistado, né? E isso aconteceu na live passada. Eu não conseguia falar o nome da pessoa que eu convidei, cara. Quase enfiei minha cabeça numa jaca, entendeu? Mas ficou legal, ficou boa. Então vamos tocar aqui. Ô, Jenny, então você está aí nos Estados Unidos fazendo um trabalho de adestramento. Eu quero que depois você fale um pouquinho do Senhor Pudim, né, que foi um case aí que você pegou com bastante dificuldade. Mas antes, vamos falar um pouquinho da cultura daí. Né, porque assim, a gente abriu a live falando desses problemas, né, que a Nathalie teve assim, esse insight no meio da semana, a gente conversou um pouquinho, e aí assim, cachorro que late em excesso, cachorro que tem lambeduras também em excesso, que destrói objetos, que tem ansiedade, que te arrasta, né, cachorros inquietos. Como que é visto por aí? Porque aqui a gente enxerga isso como um pedido de ajuda. Só que a nossa cultura, né, e a gente vai desmistificar aí, pelo menos tentar, né, se tiver tempo hábil, falar um pouquinho de cada coisa e tentar trazer algum tipo de solução para a galera que está aqui. Né? A galera vem aqui para aprender e a gente está aqui para isso, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem também alguma dúvida, é só mandar aí a dúvida de vocês, tá bom? E aí a gente vai fazer essa conexão. Tá, o Jane? Então, explica uma coisa aí. Como que é visto aí o americano, né? Quer dizer, o norte-americano, ele investe mais no adestramento? Como que funciona aí um pouco esse mercado? Você já chegou aí adestradora? Não? Foi algo que aconteceu de repente? Hoje você tem sua própria empresa? Conta um pouquinho só da sua história e a gente já entra nesses temas. Só para o pessoal te conhecer melhor. Boa noite, gente. Meu nome é Jenny, eu estou aqui nos Estados Unidos e eu moro aqui há 11 anos já. Eu não cheguei aqui adestradora. Eu acabei caindo no adestramento de paraquedas mais ou menos 2 anos atrás. Uma amiga convidou para eu trabalhar com ela e daí eu fui conhecer mais sobre o adestramento e acabei me apaixonando por tudo que eu aprendi e continuei, mesmo depois, mais tarde, dando continuidade com o meu trabalho sozinha, mas estamos aí. Então, uma coisa que a gente vê aqui nos Estados Unidos é que o adestramento é um pouquinho mais acessível para as pessoas. Então, geralmente, a maioria das pessoas vão se importar em ter o cachorro deles adestrado, mesmo que às vezes eles pagar um adestrador para adestrar o seu cachorro é um pouquinho mais em conta, é mais acessível, mas mesmo as pessoas que talvez não possam fazer isso estão mais interessadas em aprender a treinar os próprios cachorros delas sozinhos. Talvez aprendendo com YouTube, redes sociais, as pessoas aprendem bastante e treinam os cachorros sozinhos, mas é um pouquinho mais acessível tentar treinar, pagar um adestrador para treinar o seu cachorro. Que maravilha. Meninas, alguma pergunta para a nossa querida Jenny? Nath, quer falar? Quer perguntar, Lu? Então vamos lá, já que o tema é todas as... Posso falar? Então tá jóia, vamos lá. Então, com o tema do assunto, né, de hoje, a gente gostaria de saber que, apesar de você falar que eles têm mais interesse, mas eles têm interesse em qual tipo de adestramento, eles têm algum problema com as ferramentas,
caixa de transporte ou mesmo a crate, que é aquela de ferro, telada? Como é que funciona um pouco a cabeça dos americanos em relação ao adestramento? Essa é uma ótima pergunta que você fez. A galera é um pouquinho mais aberta para treinar os cachorros, mas talvez sempre a primeira opção que eles vão escolher seja o treinamento positivo, que o cachorro só ganha. Geralmente o cachorro é sempre recompensado pelas boas escolhas que ele faz, mas geralmente eles não tentam muito a corrigir o cachorro, ou podem olhar isso de uma forma como maus tratos um pouco. Então a gente usa ferramentas como Prong Collar, coleira eletrônica, como o pessoal no Brasil usa. Então talvez as pessoas do adestramento positivo não olham para isso tão favoravelmente de início, mas a gente o balance training acaba sempre pegando esses casos depois, por não ter dado certo, só resolver todos os problemas com comida. Gente, você tinha perguntado também sobre a caixa de transporte. Eu admiro muito o pessoal no Brasil que vai direto para a caixa de transporte, já que você usa para transportar os cachorros de um local para o outro. É mais fechadinha, mais forte, às vezes elas são resistentes a um acidente para proteger o cachorro, mas aqui a primeira caixa que a gente vai usar, a gente chama de crate, é aquela caixinha de metais, são um pouco mais frágeis, custa mais ou menos $100, dependendo do tamanho, pra gente, é um pouquinho mais acessível, e essa talvez é a que você vai ver mais na casa de todo mundo, seja que eles passou por um adestrador, que eles tentou usar eles mesmos, mas eu gosto muito da galera no Brasil que já vai direto pra caixa de transporte, é melhor para usar no carro e tudo. Boa noite, Bruna, Milton, pessoal que estava aqui sexta-feira passada, ó. Boa noite, pessoal, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Milton. Manda bala, ô Para Nathan. complementar, o que você gosta mais da caixa de... Por que você gosta mais da caixa de transporte do que da crate? Só pelo transporte, que facilita, ou você acha que as duas têm a mesma função? Eu acho que bem usada, as duas podem ter uma função bem parecida. A caixa de metal, que é a caixa de metal pequenininha que a gente usa, realmente não tem como transportar animais dentro dela, dentro de um carro, porque não é uma questão segura, ela não é muito firme. Não é muito forte. Então você encontra ela dentro de casa, mas ela praticamente só serve para ser usada dentro da casa. Mas a caixa de transporte, a coisa boa dela é que você tem uma e pronto, você usa ela dentro de casa. Mas como eu dirijo bastante com a minha cachorra. Então a caixa de transporte em si, ela é mais segura, mais forte, dependendo da qualidade que você investe na sua caixa de transporte. Se você tem um acidente, seu cachorro está protegido lá. Então seria uma boa sempre ir para a caixa de transporte, uma de melhor qualidade de primeira, mas a galera sempre costuma entrar no de metal primeiro. Perfeito, mais vantagens, né, em todos os sentidos. Mais vantagem direta para a caixa de transporte. No caso aí, as pessoas te procuram em relação a algum desses problemas que a gente colocou aqui, de uma ansiedade de separação, do cachorro ficar latindo no portão, do cachorro simplesmente puxar na guia. O que são os aspectos que as pessoas geralmente te procuram, e essas pessoas geralmente já procuraram outro adestramento para procurar você, ou às vezes simplesmente já vai direto para você? Como que é? Então, uma coisa que eu vejo, um problema que pode ser bem comum e bem chato de lidar, é a ansiedade de separação, principalmente quando está indo para o extremo. Aqui muita gente tem a oportunidade de trabalhar de casa, então os donos acabam passando muito tempo com esses cachorros. O cachorro tem acesso a ver você o dia inteiro. Às vezes você está trabalhando e o cachorro está lá debaixo da sua mesa no trabalho. Você vai no banheiro, o cachorro vai atrás de você. Você vai na cozinha, ele está atrás. Ele passa o dia inteiro atrás de você. Ele tem acesso a você o dia todo. E quando você sai, porque ninguém está em casa 24 horas, é impossível o cachorro ter acesso a você 24 horas. Quando você sai, o cachorro não sabe lidar com isso. Ele simplesmente não sabe lidar. Tá longe, não só ver você, mas a situação pior, que é um cliente que eu acabei de lidar, um dos últimos cachorros que eu treinei, é que o cachorro não sabe lidar nem como não tá tocando na sua pele. Ele precisa estar literalmente sentindo o calor humano o tempo todo. Então, vira um caso extremo e acaba sendo mais comum do que a galera imagina, porque muita gente tem a oportunidade de estar trabalhando de casa. Então, é um problema sério, é um problema que às vezes as pessoas procuram um adestrador positivo primeiro, tipo, não é
um problema muito ruim assim. Tenho certeza que dar comidinha vai resolver. E aí você vai descobrir mais tarde que talvez um balance training com coleira eletrônica, principalmente, é que vai te ajudar bastante e vai conseguir resolver o problema. Perfeito. Uma pergunta aqui, já que a gente já entrou no lance da ansiedade, né? E a gente tem dois tipos, né? Ansiedade por antecipação, que não precisa nem falar antecipação. Ansiedade por si só já é uma antecipação. Mas essa ansiedade por separação, aqui você descreveu o Brasil na era pandemia. O que você acabou de descrever foi basicamente o Brasil na era pandemia. Então, o que aconteceu na pandemia? Muita gente foi fazer home office, tá? Essas pessoas tinham uma rotina lá fora, os cachorros, eles tinham um certo convívio, só que na pandemia a maioria das pessoas começaram a trabalhar dentro de casa. Outras nem podiam sair para trabalhar, então para você ver como era. E aí tinha essa aproximação em excesso. E, cara, todo o tempo o cachorro ali encostando, pele com pele, contato com contato, em cima do colo. Só que aí, o que começou a acontecer? Nesse período, acho que foi um pouco mais além, porque a pessoa saía, ia almoçar, o cachorro estava junto, ia ao banheiro, o cachorro junto. Tava trabalhando, o cachorro tá junto. Só que na hora de dormir, essa galera também levava o cachorro para dormir junto. Dorme na cama. E aí o que acontece? O cachorro já tem uma ansiedade por separação, e aí começa a criar uma possessividade. Olha só como que vai escalando. Uma coisa leva a outra. E aí quando a gente começa a falar, e falar de ferramentas, aí a pessoa fala, não, você tá maluco. Não, você vai dar choque. Aí você tem que explicar, cara, isso não é choque, isso aqui é um estímulo tenso. Você precisa sim. E aí onde entra a caixa de transporte, que dá um pouco mais de liberdade para os dois, né? Então o cachorro ele precisa ter a confiança dele quando ele tá um pouco afastado. E a pessoa também, eu acho que é como você colocou aí. Não é todo o tempo, não é 24 horas, e, cara, eu acho que não é nem 4, 5 horas que a pessoa tem disponibilidade de ficar o tempo todo ali num canto só, a não ser que ela sim realmente esteja trabalhando, que aí é uma jornada de 8 horas, mas que as pessoas, quem está assistindo essa live, entendam que essa aproximação em excesso, ela não é saudável. Precisamos sim ter uma distância, não é mesmo? Então, se a gente for falar de relações humanas, por que as pessoas apaixonadas aí, principalmente no começo de relacionamento, por que ela não fica assim grudada, né, com o namorado ou com a namorada? Não fica. Com o filho, com a filha, não fica. A mesma coisa a gente tem que aplicar para os cães, porque cada um tem um cotidiano, cada um tem o que fazer, cada um. Então, eu acho que, para a gente fechar aqui esse lance de ansiedade, eu acho que, a pessoa precisa entender que o cachorro tem que estar fazendo algum tipo de atividade quando ele sai da caixa. Mesmo que essa atividade for uma atividade passiva, que é o exercício do place que a gente coloca, e a duração. Dentro do exercício do place, uma das funções dele é a duração com a separação, né? Ou seja, a distância. E isso sim é saudável, né? Então, meninas, se vocês quiserem complementar, até você mesmo, Jenny, aí vocês treinam muito o exercício passivo também. Como que vocês costumam lidar com esses casos de ansiedade por separação ou ansiedade por antecipação? E aqui a gente faz tudo isso, mas o pior embate é a conversa que a gente tem com os donos, que é muito complicado. Depois que você cria esse vínculo na cabeça dele, quebrar essa coisa, sabe? Tirar essa ideia da cabeça dele. Então, o cachorro entra para o treinamento intensivo, fica 30 dias, a gente consegue ir mitigando nessa essa coisa que ele tem, de ficar ali dependente da pessoa, só que a pessoa, ela não consegue. Tem pessoas que falam assim, seu cachorro vai ficar 30 dias aqui. Aí a pessoa fala, não, eu não consigo ficar 30 dias longe do meu cachorro. Né? Eu não sei se já aconteceu com você, ou Nathalie, e com você, Jenny, se tem esse tipo de conversa. Deixa, Nathalie. Já aconteceu muito, obrigada. Já aconteceu muito as pessoas, assim, na primeira semana, é sábado, é o meu dia de passear com ele, será que eu posso passar aí para ver e tal? Falo, olha, já estou mandando os vídeos, tudo. Eu preciso que ele tenha esse tempo para a gente conseguir treinar, para ele realmente ir aos poucos eliminando esses vícios que vocês mesmos colocaram. Então, eu preciso que vocês se controlem também. Então, a minha pena dando continuidade você percebe que é mais falta de informação dos donos ou é uma carência deles? E se o problema maior dos cachorros terem tudo isso é causado pelos donos, né? E se você tem uma aceitação boa quando você propõe o treinamento, mostrando o lado B, que tudo que essa pessoa está fazendo foi sem querer, né? Muitas vezes sem querer foi errado, e se elas têm uma boa aceitação para mostrar que a partir de agora o tratamento tem que ser diferente com esse cachorro, porque senão
também não adianta nada ele passar alguns dias no intensivo e voltar e ter a mesma roupa, porque muita gente acha que é como um relógio, quebrou, troca a bateria, está funcionando bem de novo. E o cachorro é uma vida, e a gente sabe que o adestramento não termina nunca, e principalmente o dono tem que fazer a maior parte, porque mora com ele. Então, como é que funciona aí também o intensivo para você? Apontou uma coisa bem interessante, que eu acho que vai dar uma diferençazinha entre os brasileiros e aqui. A coisa é que os brasileiros são muito aproximados com a família, a gente tem uma cultura muito calorosa, a gente é muito bondoso uns com os outros, gosta de conversar muito, você para na rua e conversa com o tiozinho que está na esquina, e todo mundo tem um tempo bom para conversar, sua família. A gente é um povo mais caloroso, mas aqui as pessoas são um pouco mais frias, de acordo com a visão do brasileiro. Quando as pessoas chegam aqui, eles ficam um pouco chocados que a gente tá sempre com as portas e janelas sempre fechadas da casa. Eu moro em um apartamento, acho que talvez eu tô no primeiro piso, e sei lá, deve ter uns 8 vizinhos e eu não sei o nome de ninguém. Nunca falei com ninguém. Então, quando o brasileiro chega aqui, isso é muito chocante. Por causa dessa nossa cultura, que a gente é um pouco mais frio nesse sentido. A gente é um pouco mais distanciado da família. A galera trabalha muito, 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 muito. O horário de 9 às 5, que a gente fala do trabalho, é bem ocupado. Então, quando chega o final de semana, às vezes as pessoas querem descansar ou fazer alguma tarefa que tem de fazer em casa. Então, a gente tem esse lado emocional de pessoas que tá faltando. E onde que eles jogam toda essa necessidade emocional? Os cachorros. Descarrega toda aquela necessidade que você tinha de conversar, talvez, com a sua própria família, seus pais ou seus irmãos que você não vê há um tempo. A gente descarrega tudo isso nos cachorros. Então, acaba virando aquela grude insuportável com os cachorros, o que a gente vê problemas de ansiedade bem comuns nos cachorros, ansiedade de separação. Então, é como o Nathalie falou, não é um problema que já vem do cachorro, é criado pelas pessoas. E as pessoas são a que mais têm dificuldade de quando a gente tem essa conversa com eles, de relembrar eles, vocês precisam criar espaço para os cachorros. Que tal você colocar ele na caixa e que tal a caixa seja fora do alcance? Já é onde as pessoas têm uma resistênciazinha. O quê? Mas eu não vou ver meu cachorro por algumas horas? Algumas horas? Que tal você colocar ele no place, fazer um exercício do place? Ah, mas por que ele não pode ficar debaixo da minha mesa, encostando no meu pé? Mas eu gosto que ele me segue pela casa inteira o dia todo. Me faz companhia. Eu gosto disso. Tem gente que os cachorros podem ter um problema com ficar latindo excessivamente. E pro adestrador é óbvio. Você bate o olho e já você tem um problema aqui, fácil de resolver. A gente faz assim, assim, assado. E a galera, mas eu gosto que ele late às vezes assim, porque eu quero saber se tem alguém que chega ali em casa. Então, a gente acaba preenchendo esse lado emocional, que a gente precisa de pessoas no cachorro, e é onde é uma conversa desconfortável com os adestradores. A gente vira adestrador e um pouco psicólogo, de falar para as pessoas, talvez é hora de passar mais tempo com a sua família, ao invés de ser com o cachorro. E a gente pode encontrar um pouquinho de resistência, dependendo do cliente. A gente vê isso principalmente nos cachorros de ansiedade extrema. Ou quando o cachorro tem uma ansiedade muito extrema, você vê duas coisas. Ou o dono aceita tudo muito rápido, porque ele já não aguenta mais, ou então o dono acaba sendo um problema que prolonga isso por mais tempo. Perfeito. Lu, quer falar alguma coisa? Pode ler os comentários aí, ó. É complicado mesmo, né? Desculpem. Ó, a Mandinha... Esse grande problema aqui. Eles gostam. É isso que você reforçou. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Mandinha entrou aqui. O mais difícil são os donos. Deixa eu só dar uma lida aqui, Boa Nath. noite, Amanda. O trio maravilhoso de entrevistadores. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Ela fala aqui, ó. Putz, a ansiedade da Pandora é mais difícil do que a agressividade dela. Olha, são duas coisas aí bem intensas, viu? Pra lidar, né? Ela completa aqui dela, né? E ela completa aqui, ó. A ansiedade de separação é igual tratar um dependente químico. É difícil. É mais ou menos por aí mesmo. Gostei da... Eu faço isso nas consultas, eu falo isso. Inclusive, eu coloco um trecho do filme do... Como que ele chama? O que fez lá o Titanic, o
o que fez o Jack, o Leonardo DiCaprio, um dos primeiros filmes que ele fez, ele era um dependente químico, e aí esse filme é bem forte, porque mostra, né, a reabilitação dele, e, cara, ele sofre, então, cara, excelente exemplo, é um exemplo que eu uso, e é isso que eu ilustro as pessoas, falo, cara, seu cachorro sim está sofrendo, se você está fazendo isso, é como se fosse realmente um dependente químico, e você está nutrindo essa coisa dele. Na hora que você sair, né, para comprar um pãozinho, na hora que você for a uma loja fazer as compras de Natal, cara, seu cachorro vai sofrer. É igualzinho, cara. Igualzinho um dependente químico. Então, cara, você quer ver seu cachorro passando por todas essas etapas? Então tem cachorro que late demais, tem cachorro que defeca a casa inteira, tem cachorro que se urina, tem cachorro que destrói as coisas. E aí, quando você vai conversar com a pessoa fala assim, não, ele tá fazendo isso para chamar a minha atenção. Não, pessoal, ele entrou num estado cara, ele entrou num estado de ansiedade completa que só um ser humano que já passou por uma fase de ansiedade extrema, o ser humano que passou por isso, ele sabe o que é isso. Não precisa nem ser um dependente químico, mas o ser humano que já teve um quadro de ansiedade que ele não consegue mal respirar, ele sabe o que é exatamente esse quadro que o cachorro entrou. Então, quando a pessoa fornece coisas em excesso, vem uma cobrança. E essa cobrança, a pessoa saiu, cara, deixou o cachorro lá adrenalizado, né? Então, isso é o sofrimento, entende? Ô Nath, só um pouquinho aqui, deixa eu só continuar aqui, né? A Amanda, o povo tá carente. A Nath acho que é americana, norte-americana, né? Aqui, o Milton falou assim, ó, tem uma cliente com uma Lulu da Pomerânia que é exatamente assim, é bem complicado, cara. É bem complicado. Para mim, no adestramento, eu acho que ansiedade por separação, eu acho que é a coisa mais difícil que eu tenho para resolver, porque ela vem em duas partes. Ela começa por ansiedade por separação, ou seja, quando a pessoa se separa, o cachorro tem crise. Só que depois ela pode inverter. Quando a pessoa chega perto, o cachorro também entra em crise. Vê que maluquice isso. Que o cachorro quer tanto que aquela pessoa fique perto, que ele começa... Por aproximação. Exato. Olha o comentário da Amanda de novo, ela falou exatamente sobre isso. Deixa eu colocar aqui na tela. O cão, quando está sem a sua droga, entre aspas aqui, né? Tem esses comportamentos de destruir, mijar fora do lugar, né? Se mutilar, exato. Efeito de abstinência da droga, que gera muito prazer, que é o carinho, né? Exatamente. O carinho que balanceia, né? Carinho em excesso, né? E libera muita dopamina para o cão. Exatamente isso. Yeah. Exatamente isso. Aqui a gente teve um caso, que foi uma cachorrinha chamada Cristal, que a gente fez o treinamento dela, ela tinha essa ansiedade, e depois, quando fomos fazer a devolutiva desse cão, quando ela viu a dona novamente, a cachorra mudou totalmente, e veio exatamente a cena do filme que aconteceu aí do Leonardo DiCaprio, que ela começou uma tremedeira, uma euforia, parecia que ela estava, eu quero essa droga, eu quero essa droga, eu quero essa droga, de tudo quanto é maneira. Então, com isso, ela teve que ficar mais tempo aqui também para a gente treinar um pouco mais isso, para que acabasse. E a gente via isso na dona também, que ela se tremia por conta de ver a cachorra sofrendo daquela maneira. Só de ouvir o barulho do carro, tá? Aqui é portão fechado, eu faço o treinamento aqui mesmo. Então, ela estava aqui na sala, onde está essa mesinha aqui, no place, e aí não dá para ver nada, porque tem uma porta aqui, ó, bem na minha direção tem uma porta, lá atrás é a parede. E aí, só de ouvir o barulho do carro da dona, o cachorro já começava, cara. Era uma coisa assim. E foi bem no dia de entregar o cachorro. Aí eu falei assim, olha, moça, você vai ter que segurar pelo menos mais umas 2 semanas. E eu vou convidar você para vir aqui todos os dias. Porque a gente vai ter que fazer essa dessensibilização de alguma forma. E foi, assim, uma coisa bem tensa, cara. Foi bem difícil. Pode falar, Nathalie. Não, você falou de quando a dona chegou com o carro, eu lembrei da minha turma de caminhada estruturada. Tem cliente que me liga e fala, já estou descendo com o cachorro que você está chegando. Eu falo, não, ainda estou uns 4, 5 quarteirões. Então, até para a caminhada, eles têm uma certa ansiedade de sentir o cheiro do carro à distância, que eles já sabem que está chegando. Então, é muito importante que todos trabalhem isso, porque quem sofre é o cão. Eu falo muito para os meus clientes, eu falo, é muito injusto a hora que você quer, ele está no seu colo, a hora que você vai dormir, ele está no seu colo, mas a hora que você tem um amigo, que você quer ir tomar um sorvete, que você vai viajar, fazer alguma coisa, simplesmente aí você vai deixar ele em algum lugar ou sozinho. Então, é só nas horas que convém para você. E o seu animal sofre demais com isso. Já é vizinho reclamando, multas que chegam, espaços quando a pessoa vai viajar que não aceitam.
Então, a pessoa precisa enxergar esse lado de que ela está fazendo mal para o animal que ela diz que tanto ama. Que quando está na presença, ela acredita que dá do bom e do melhor, mas na hora que sai, coloca uma câmera, tem muita gente que coloca uma câmera e vê aquilo acontecendo e a pessoa fica alucinada. E quando você tem essa conversa com o cliente, mesmo assim, há uma resistência muito grande. Então, você vê que é preciso, nem você falou um pouco psicóloga, mas eu acho que é mais um trabalho de psicologia humana, né, com o cliente, do que com o cachorro. Porque com o cachorro a gente tem um protocolo que a gente sabe que vai funcionar. Claro, dependendo da idade do cão, aonde está essa ansiedade, o que está sendo feito com ele, a gente sabe que vai demorar mais ou menos, mas que quem sofre mais com isso é o cachorro mesmo, né, gente? Então, a resistência do cliente é a que mais precisa ser trabalhada. O que eu gostaria de colocar no comentário da Nath é que será que as pessoas vão preferir que eles deixem o cachorro deles de boa, dormindo, em paz, na caixa de transporte quando eles têm que sair? Ou eles preferem não impor esses limites e depois que eles precisam sair, deixar um cachorro gritando, desesperado em casa? Quando ele chega, o cachorro destruiu tudo, fez cocô. Eu preferiria muito colocar esses limites diários e deixar o cachorro em paz, mais controlado, do que causar esse sofrimento para ele quando você sai. Mas aqui já entra num certo choque de cultura disso que você falou. Aí a gente vai entrar num pouquinho desse choque de cultura que o brasileiro, cara, ele abomina a caixa de transporte. Então, se eu mostrar para ele, por exemplo, o colar eletrônico, por mais que ele diga que é um colar de choque, eu coloco no braço dele, mostro qual que é o estímulo, tá tudo certo. Mas quando a gente entra nessa etapa, olha, seu cachorro vai ter que dormir na caixa, porta fechada, aí o negócio já fica mais complicado. Que aí que eu acho que é um pouco... Aí acho que nos Estados Unidos é ao contrário, certo? Sim, eu acho que é um pouquinho ao contrário. Apesar de que algumas pessoas ainda têm um pouquinho de resistência a mais com a caixa. Às vezes o problema é que eles tentam sozinho em casa. Talvez eles viram um vídeo e conseguem ver o benefício do vídeo. A galera... Quase todo mundo tem que trabalhar, principalmente não é só, talvez, o esposo ou a esposa, é os dois. Os dois precisam trabalhar, os filhos vão para a escola, então é a realidade que a gente mora aqui, é que todo mundo vai embora durante o dia e o cachorro fica sozinho. Então, é um pouco mais aceitável usar a caixa de transporte, mas a coisa é que muita gente tenta fazer sozinho, às vezes eles não deu certo, comprou, colocou o cachorro lá, trancou, claro, vai falhar, não vai dar certo, o cachorro vai chorar, e aí é onde que talvez algumas pessoas desistem logo naquela primeira choro, e aí talvez culpa a caixa de transporte, fala que não é boa. A galera fala muito, mas as gerações passadas, principalmente as pessoas mais velhas. Talvez eu cresci minha vida toda e nunca precisei colocar um cachorro numa caixa de transporte, porque agora que os mais novos estão fazendo isso. Mas, em geral, a maioria das pessoas já tentaram usar a caixa de transporte, e talvez não de forma sucedida, mas já tentaram em algum ponto. A maioria das pessoas talvez tenham uma caixa de transporte de metal, aquela de metalzinho em casa, jogada por algum lugar. Então, eles são um pouquinho mais aceitáveis com a caixa, e aí, ao contrário, é o colar eletrônico que a galera vê de uma forma um pouquinho mais negativa. Alguma pergunta, meninas? O que eu vejo aqui, principalmente pelos vídeos que passam aí pela internet, né, que as pessoas acham as coisas bonitinhas, né, em relação ao cão fazer alguma coisa errada, e depois vem perguntar para os cães ali quem foi que fez errada, e o cão dá uma baixadinha, sai de perto. Então, um pouco disso as pessoas deixam acontecer, que acham que vai ser normal isso, uma fase do cachorro, e depois não vai acontecer mais. Vamos deixar crescer, vamos deixar ele... é filhote, morde mesmo, é filhote, vai destruir mesmo as coisas, e vai deixando o tempo passar e vai só piorando a situação, né? Vai achando que talvez quando ele cresce, vai castrar e vai resolver não tudo, né? Mas algumas coisas vai se resolver e não acontece nada assim. Aí também tem esse mito que a castração resolve os problemas comportamentais. Alguns tem. Eu não falo que é uma maioria, não, mas existe por aí que a castração vai resolver e você castra e vê que não resolve. A castração vai, em fato, não resolver seu problema de ansiedade ou outras coisas. Exatamente. E você, trabalhando aí com os cães, você percebe que você tem mais clientes com problemas de porte grande ou porte pequeno? Ou não há diferenciação? Eu acho que não vai ter talvez uma diferença extrema. Talvez eu perceba que talvez alguns clientes com cães de porte menor têm um probleminha. Geralmente depende do porte.
talvez porte menor, as pessoas vão ter um pouquinho mais de problema com eles latindo muito, porque eles são bonitinhos e fofinhos e eu coloco na bolsa e coisinhas assim. Então as pessoas desrespeitam um pouquinho mais o espaço desses cachorros menores. Talvez você vai ver uns cachorrinhos mais comuns de tá mordiscando. E é bonitinho porque ele é pequeno e tal. Então essa é uma coisa que a gente encontra mais neles. Mas, geralmente, se o cachorro nunca passou por nenhuma forma de adestramento, nem a pessoa tentou nunca procurar, nem que seja ele mesmo sozinho no YouTube, alguma coisinha assim, a galera vai passar por algum problema. É normal. Vai passar. O cachorro nunca foi treinado por nada, nem pelo próprio dono, nada. Eles vão encontrar um problema mais cedo ou mais tarde. Esse lance aí de cães que latem em excesso, e aí também eu acho que entra um pouco de cultura, né? Porque assim, eu não fui aos Estados Unidos ainda, né? Meu visto foi até negado esse ano, mas tudo bem, a gente tenta depois, mais tarde. Mas assim, o que eu vejo, né? Pelos filmes e pelas séries? São ruas largas, são casas grandes, com quintais grandes, normalmente com cerquinhas, só que eu não costumo... Cara, é um filme ou outro que vai enfatizar um cachorro ali. É muito raro ver um cachorro solto no quintal ali, sozinho. Eu entendo que, acho que no Brasil essa realidade é diferente, né? Apesar, aqui não tem essas casas com ruas tão largas e casas cercadas, em alguns bairros sim, mas a grande maioria tá dentro de uma garagem, tá dentro de uma garagem, solto na garagem, ou seja, com o portão ele é vazado, né? Ou seja, dá para enxergar outras coisas, dá para sentir o cheiro. Então são tantos estímulos passando por ali que esse cachorro fica maluco. Então a vida dele é latir, latir, latir. Latidos em excesso aqui no Brasil, acho que é mais comum nesses casos. Sim, a gente tem casos de cães que estão em apartamentos, só que dentro do apartamento ele segue a mesma logística. Não está numa garagem, porque não tem garagem. Mas eles estão onde? Nas sacadas. Tá na sacada do prédio. Então o cachorro fica lá o tempo inteiro na sacada e é o mesmo esquema. Ele vai ter lá um monte de barulho, ele vai ter cheiros, ele vai ter um monte de estímulos e o cara não tá ali, ou a moça não tá ali para fazer essa correção ou para fazer alguma coisa. E aí quando coloca o cachorro para dentro, por exemplo, coloca na sala, aí o cachorro começa a invocar com o elevador, por exemplo. Não pode ouvir o barulho do elevador, não pode ouvir o barulho de pessoas passando pelo hall da casa. E aí começam os latidos também. Eu queria saber aí nos Estados Unidos, aí onde você está, por exemplo, se tem essa realidade que eu estou falando aqui, o que é mais comum, né? E se realmente os cães não ficam soltos, né? Eu já vi sim, mas, cara, é muito raro. É um mito, não é? Como que é? O fato de cachorro estar solto, eu acho que vai depender de onde você tá. Por exemplo, a Raquel tá no Texas, talvez é um clima mais favorável, mais quente o ano todo. Talvez eles vão lidar, não sei, não tive no Texas ainda. Talvez eles vão lidar com cachorros que estão mais no quintal. Eu tô em Connecticut e a gente tem um inverno bem severo. Então a gente tem bastante neve, é bastante frio, as temperaturas estão sempre no negativo. E a gente passa basicamente 6 meses ou mais que tá frio. Não necessariamente congelante, mas tá frio. Então, nesse período frio do ano, as pessoas não vão deixar os cachorros deles soltos do lado de fora o dia todo. Chamariam a polícia pra você. Coloca seu cachorro dentro. A gente tem, até brinca bastante, porque tem raças de cachorro que são feitos pra neve, talvez Bernese Mountains, ou cachorro que é feito mesmo pra neve. E eles estão do lado de fora e a polícia vai lá porque alguém ligou que tem um cachorro abandonado do lado de fora da casa. Vai lá salvar o cachorro e chega lá, é um cachorro da neve e a polícia tá lá, meu Deus, perdi meu tempo pra quê? Então, no verão, pode acontecer que os cachorros ficam do lado de fora, no quintal. A galera usa, talvez... Olha a coisa, as pessoas podem até ser contra o colar eletrônico, mas... principalmente em uma vizinhança boa, mais rica, você vai ver cachorros que usam a cerca invisível, que é talvez alguns pontinhos ali debaixo da terra, e tem um colar, que é o mesmo funcionamento do colar eletrônico em si. Tem 2 pontos de metais, que fica 2, dependendo da barca, pode ter mais, pontos de metais que fica no pescoço do cachorro, e eles deixam aquele colar ali, e o cachorro tá na cerca invisível. Eu e a Raquel até passou uma história muito engraçada com um cachorro de colar eletrônico assim, porque eles tinham a cerca invisível e era um cachorro enorme, enorme. E ele veio da casa dele latindo, parecia um monstro enorme, gigantesco. E a gente tava com o Pudim e alguns outros cachorros caminhando, e esse cachorro veio de lá com esse colada cerca invisível. A gente não sabia que ele tinha ou não, porque o pelo é enorme, cobre. A gente saiu correndo e esse cachorro, é claro, passou o limite da casa dele, ele para lá e pronto. Mas geralmente eles não ficam assim tanto. Pode ficar no verão, mas eu já lidei com cachorrinhos. Um dos meus clientes no passado, o cachorro não caminhava.
do lado de fora. O exercício dele era ficar no quintal. Então é óbvio que era um cachorrinho que tinha uma frustração, tinha problema de ansiedade, tinha latidos em excesso, tinha reatividade com outros cães. Ele tinha medo, por exemplo, ele não queria passar perto de uma lata de lixo muito grande, que ele nunca tinha visto na casa dele. Ou se tinha uma pessoa caminhando do lado de fora e ele estava com um chapéu, tinha medo de uma sacola, medo de tudo. Tudo que ele nunca viu no quintal da casa dele, diferente, foi para fora comigo no treinamento e ele tinha medo, que foi um problema para mim, mais de semana, só para acostumar ele caminhar. Imagina só aprender a caminhar do lado, mas simplesmente não ter medo de caminhar. Só caminhar em si era um problema. Então, tem alguns casos assim, claro. Eu acho que não são tanto a maioria de gente que deixa aqui, onde eu tô em Connecticut. Mas o problema que a gente tem é que quando fica frio, esse é um problema praticamente para todo mundo. Agora, deixa eu ver, tá nevando hoje e a temperatura sente como -6, mas o nível mesmo é 1. Então, tá frio. Então a galera deixa esses cachorros presos dentro de casa por talvez 4 ou 5 meses. 4 ou 5 meses esses cachorros não estão caminhando. O exercício deles é dentro de casa, talvez jogar uma bolinha, brincando com algum brinquedo dentro de casa, deixa o cachorro com acesso a muitos brinquedos e o serviço dele é destruir aquilo lá tudo. Destruir esses brinquedos de novo, a pessoa compra mais, ele destrói, compra mais, e esse ciclo. Então quando você segura aquela bomba por 4 a 6 meses dentro de casa, frio, quando chega o verão, aquele cachorro tá reativo de um jeito. Eu não sei se vocês veem uma coisa dessa aí, porque às vezes é quase inacreditável. Você tem umas explosão desses cachorros na coleira que é inacreditável. O cachorro pula muito alto e grita. E se é um cachorro de porte mais grande, eu, como adestradora, tô de boa com o meu, vou pro outro lado da rua, vou pro outro lugar, porque eu não confio se a pessoa vai conseguir segurar o monstro dele pulando igual louco ou não. Então, é sempre assim, todos os anos é sempre assim. Quando chega mais ou menos a março, que a gente está chegando no primavera, chega março para frente, de março até julho, por aí, agosto, é uma época boa. Mas assim que chega a primavera, você tem todas aquelas bombas explosivas que estavam segurando na casa deles por 4 a 6 meses, e agora estão indo na rua. Eu não sei se vocês viram o vídeo no meu stories que eu tava colocando a Banded no Place, minha cachorra, e ela tava praticando escutar cachorro latino na televisão. Então a gente tá preparando ela para quando chega no verão, ela tá mais acostumada a escutar esses cachorros latinos assim, não incomoda ela tanto, ou faz ela assim. Dizem, eu tô preparando ela para lidar com a reatividade de outros cachorros que vai chegar no verão. Uma pergunta, nesse período, a esteira ela é mal vista aí? A esteira ergométrica não é uma coisa utilizada com frequência? Seria uma boa ferramenta para um período tão longo desses. A esteira é ótima. Todo mundo tem interesse em ensinar a esteira. A galera pode ver algumas certas coisas do treinamento não boa, mas todo mundo ama, fica impressionado, manda o vídeo que você posta da esteira uns para os outros, todo mundo, que bonitinho, eles sabem fazer a esteira. É mais uma dificuldade da pessoa não conseguir ensinar a esteira para o cachorro. Você sabe que a primeira vez que você coloca o cachorro na esteira, ele talvez vai morrer de medo, se apavorar. Então, às vezes, se a pessoa tenta em casa, ou eles nem acham que é uma possibilidade de ensinar um cachorro a ir na esteira, ou se eles tentam em casa e vê aquela explosão do cachorro com medo, não consegue ir para frente. Mas o adestrador, é claro, a gente vai. Tive cachorros, o meu último cachorro agora aprendeu super rápido. A primeira sessão ele conseguiu ir na esteira comigo, mas já tive cachorro demorar mais de semanas para conseguir entrar lá. Aquele esteira mais pequenininho, ele botava as patas do lado assim, prendia. Então, depende. Se as pessoas têm um cachorro assim que demora uma semana, eles vão desistir. Mas a esteira é uma ótima ferramenta para essa época. Claro, os adestradores não importa. Eu vou com a Banded, a gente só se veste bem e eu tô com ela o tempo todo. Não sei se vocês viram o vídeo, a gente tá na neve bem grossa. Ela é um cachorro de pelagem mais grossa, então o Border Collie tem a pelagem dupla, mais forte, então ela sai o ano todo. E é assim que as pessoas deveriam ser, mas a galera não é. Fica com frio, não quer ir. Escurece muito cedo aqui. No inverno, às vezes, às 4 horas da tarde já tá escuro. Então você chega no trabalho, às 5 horas, tá escuro, não vou levar o cachorro. É onde os adestradores vai fazer o esforço extra de levar o cachorro para passear antes de ir pro trabalho. Então acorda talvez cedinho, 5, 6 horas da manhã, leva o cachorro para passear. É assim que deveria ser, mas muita gente não faz. Então essas bombas ficam aí se preparando por 4, 5 meses e sai no verão. Você perguntou se a gente enfrenta esses períodos, né? Eu vou responder que a gente enfrenta o ano inteiro.
Porque aqui a gente tem uma cultura muito do cachorro de dentro de apartamento. E a mesma coisa a gente consegue ver também. Ah, eu moro numa casa, eu tenho um gramado, eu tenho um espaço, ele já gasta a energia dele. Então a gente não tem só essas explosões quando vem o verão. A gente tem o ano inteiro, porque aí naquele momento que a pessoa precisa sair, levar num veterinário para tomar um banho, ou decide que no domingo vai dar uma volta, então todos os cães estão tendo a mesma reação explosiva. Sempre puxando, sempre latindo, sempre querendo matar o outro cachorro. Pessoas, os mesmos exemplos, um saco de lixo, o próprio lixo, uma folha que bate o vento, passou a moto, um caminhão, uma buzina, tudo assim, ou é motivo de querer se proteger, então a fuga, ou então ir para cima para defender, né? O que é isso? Eu já vou matar, eu não quero que chegue perto. Então a gente vive isso o ano inteiro. Eu acho que você é mais sortuda nesse quesito. Eu acho que sim, porque talvez, então, aqui como a gente fica frio, eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de fazer trilha. Então, para mim, essa forma de exercício para mim mesmo, sem cachorro, sem nada, isso não para, é o ano todo. Mas aqui a galera, como fica mais quieto durante o inverno, as pessoas que tá com frio e não quer sair para fora. Então, quando chega o verão, todo mundo quer passar o maior tempo possível do lado de fora, aproveitar, pegar sol, vamos pra praia. Então, eles acabam levando os cachorros um pouco mais. Mas é aí quando vai descobrir que o seu filhotinho que você comprou no Natal, que estava frio, você não levou ele para passear, agora chega no verão e você quer levar ele e ele tá uma bomba. Aí é que os adestradores, eu não sei como funciona no Brasil, mas os adestradores da minha área de frio, assim, a gente tem quase uma estação, que a gente trabalha 24 horas, dia e noite. Se o dia tivesse 26 horas, a gente trabalhava, que é o verão, que todo mundo segurou a bomba deles, percebeu que tá uma bomba e não consegue resolver, eles vêm para desesperado, por favor, me enfia na vaga mais próxima que você tem. E aí no inverno, todo mundo tá preso dentro de casa e o adestrador fica sem trabalho, só caçando o que comer. Então, a gente lida com isso. Eu não sei como que é para vocês. Aqui é sazonal também, só que não da mesma forma. Por exemplo, agora, final de ano, as pessoas procuram porque o cachorro tem medo de fogos, por exemplo. Mas é o ano inteiro de treino, cara. Faltando uma semana para o Natal, para o Ano Novo, é difícil fazer um milagre. Uma outra situação é que as pessoas viajam bastante e não conseguem levar os cães, então é meio que a gente faz aqui uma hotelaria, né? Só que dentro da hotelaria, né, tem treinamento, não tem jeito. Porque eu tenho que condicionar esse cachorro à caixa de transporte, eu tenho que fazer caminhadas diárias, esse cachorro tem que ter uma estrutura de horário de comer, horário de dormir, tem que seguir a rotina de todo mundo, né? Afinal de contas, aqui tem 8 cães. A gente já começa com 8, né? A gente já começa todos os dias com 8 cães. Então, quando chega qualquer outro, ele tem que entrar no ritmo. Então, aí é trabalho, né? Nessa hora que é sazonal, mas quando vem uma hotelaria, a gente trabalha da mesma forma, né? Que é treinamento. A remuneração é diferente. Como não é de um treinamento mesmo. Só que existe um trabalho por trás, inclusive as filmagens também, né? Porque a pessoa tá longe, o que a gente faz? Faz as gravações para falar assim, ó, cara, fica tranquilo, vai curtir lá a Disneylândia de boas, que seu cachorro tá bem aqui, né? Então, é bem assim, né? Então chega junho, julho, a mesma procura, a mesma demanda por pessoas que vão viajar, janeiro, fevereiro e março, né, que é final de ano, começo de ano e carnaval. Aí também existe essa procura, né, mas no Natal e Ano Novo, assim, eu acho que é onde bomba mais, não na parte de adestrar. Às vezes aqui a gente já tá, o quê? Uns 8 meses. Cara, a gente já tá uns 8 meses aí sem pegar nenhum treinamento. Então a gente tá sobrevivendo aí, o cachorro entra, a gente faz um trabalhinho aqui, outro ali, uma hospedagem aqui, outra ali. E aí a gente vai... aí essa parte é igualzinha. Aí passa aí 6, 7, 8 meses, né, racionando coisas. Por isso que é bom ir pra trilha. Você vai pra trilha, você aprende a racionar seu estoque. É comida, é água, é sobrevivência. E a Nath vai entrar, hein, logo mais. Logo mais, com os cães. Meninas. Tem uns comentários aí. Ah, tem um comentário. Peraí. Comentário aqui da. Uma pergunta de áudio. Eu tô com um cachorro dormindo na caixa, ele tá roncando muito forte. Tá atrapalhando vocês? Não tá ouvindo nada. A Amanda colocou aqui, ó. Pode ser prazeroso para o cão, mas faz mal. Ela tava falando aqui quando ela fez a comparação lá com ansiedade lá, né, com as drogas. Em casos assim, eu já falo de uma vez que tem que usar o colar eletrônico. Dá muito trabalho sem o colar. Ela tá falando ainda da ansiedade por separação.
Da caixa. Isso. Lulu da Pomerânia é recorde de ansiedade. Porque é aquilo que a Jenny falou. Fica o tempo inteiro, é muito fofinho, né? Então fica o tempo inteiro no colo, fica o tempo inteiro naquela coisa. E ela sabe muito bem Grude. disso, que ela adestrou um monte aí de Lulu esses tempos atrás. Aí ela completa aqui, ó, Amandinha. Sonho conhecer a neve. Olha, eu não conheço a neve. Quem vai falar melhor aqui é a Jenny. Mas é assim, Bem ó. frio. Muita gente fala que nos 3 primeiros dias é muito legal. No terceiro dia e meio, você já enche o saco, já se irrita. Todo dia você tem que limpar, todo dia você tem que tirar do carro. Aí você já fica irritado, você já quer que mandar o Papai Noel. Agora imagina 6 meses disso. Nossa, imagina. É o que todo mundo fala, né? Eu não sei. É divertido a primeira só. Todo mundo fica de saco cheio depois. Você tem que encontrar o lado positivo. Meninas, perguntas, questões, soluções, reclamações, diga. Eu acho, assim, que as pessoas deviam primeiro se estruturar, né? Infelizmente, a cultura não é assim. Nem aqui no Brasil, acredito que nem aí também não é dessa maneira. As pessoas se estruturar primeiro. É como ter um bebê. Vamos fazer um enxoval primeiro, para depois eu ver qual cachorro eu vou pegar, como eu vou fazer, não vou comprar o pote depois, não vou comprar a caixa depois, não vou fazer um treinamento depois, esperar o cachorro destruir as coisas, para depois eu procurar um adestrador. Isso seria o ideal, o sonho nosso. Eu acho que a gente está aqui só para plantar uma sementinha para quem sabe no futuro isso possa acontecer. Seria o ideal. Para que esperar o problema ficar grande, enorme? Para que esperar treinar o cachorro depois que ele tem 3, 5, 7 anos fazendo esse mesmo comportamento ruim por todo esse tempo? O buraco já está cavando fundo. Por que não resolve logo de primeira? Mesmo antes de ver nenhum problema, querendo ou não, o cachorro não vem de natureza e fábrica. Como que eu vou lidar com a vida de humanos? Viver num apartamento, isso não é a natureza dele. Ele não nasceu sabendo como fazer isso. Então, se você pega um filhote, o imediato era vou fazer treinamento com o cachorro, ou então até para pessoas que talvez financeiramente seja um pouco difícil. Você não se planejou, talvez, um cachorro caiu de paraquedas na sua casa. Você não se planejou financeiramente, talvez, para ter um adestramento imediato com seu filhote de 6 meses ou menos. Então, pelo menos, tenta educar online, ou talvez pega algum curso online que talvez seja um pouquinho mais financeiramente mais acessível, talvez, do que mandar o seu cachorro para o treinamento intensivo. Mas sempre melhor começar de cedo, para você não ter de lidar com esses problemas depois. Não esperar virar tão grande depois que seu cachorro vai ficar no intensivo 4 semanas ou mais, 4, 8. Então, para que esperar virar uma bomba tão grande? Lá na frente, levar uma mordida, ou levar várias reclamações do prédio de que seu cachorro late, seu cachorro é insuportável, todo mundo odeia ele. Para que esperar virar esse problema enorme, sendo que você pode ir de início e resolver ele com a ajuda de um profissional ou tentando estudar mais. Exato. Uma pergunta aqui, ó. Você, obviamente, que você tem pessoas que vai torcer o nariz para algumas ferramentas, mas é claro que tem algumas também que aceitam de cara todas, mediante a tua explicação, e você pontuando ali os benefícios dessas ferramentas, a médio e longo prazo. Agora você ouve muito assim, até quando que eu vou usar isso aqui? Até quando que hora que eu posso tirar? Porque aqui no Brasil é uma rotina isso, né? Você tá andando, você pega um cachorro que puxava muito na caminhada, por exemplo. Aí você apresenta para um collar, faz a primeira sessão. Na primeira sessão, eu faço o cachorro andar de boas, tranquilão, posição na caminhada, na primeira sessão. E aí a pessoa fica maravilhada. Ela quer comprar, se empolga, tal. Meu Deus, eu quero isso. Mas daí, daqui a pouco, quando que eu posso colocar o peitoral? Sabe? Aí eu falo, cara, mas não tá funcionando? Não tá legal isso aqui que você tá fazendo? Você não tá tendo caminhadas prazerosas? Sim, eu tô. Então por que você quer mudar? Eu queria saber se aí onde você tá também existe esse tipo de perguntas, essa ansiedade aí por desvencilhar de coisas, eu não sei o que passa na cabeça, né? Eu tô vendo que a galera do adestramento passa pelos mesmos problemas em qualquer lugar do mundo que ele está. Literalmente, o dono do cachorro só muda de endereço. A gente passa pela mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Você vai, exatamente como você falou, você mostra prong collar, principalmente quando se trata do colar eletrônico. Uau, meu Deus! Você vai fazer o go home, você vai apresentar o cachorro depois que ele acabou o treinamento. Talvez passou 4 semanas, ou um pouquinho mais, se precisar. Você vai apresentar o cachorro e o dono tá like, uau, você transformou meu cachorro, que ótimo.
tem como você treinar meu marido e meus filhos também. Aquela coisa, tipo assim, uau, você é mágica. Às vezes eu gravo um vídeo de o cachorro aprendendo a caminhar do lado. Então, eu tô tentando fazer isso há mais de ano. Você conseguiu em um dia, isso é inacreditável. O que você tá fazendo? E aí, logo que você vai fazer o Gohome, mas então, quanto será que eu posso sair? A gente precisa usar toda vez? Será que daqui 6 meses? Não, mas vamos pensar realisticamente. Me dá só um tempo pra, assim, talvez 6 meses, você acredita que ele tá bom? E eu tô mas tá dando certo, não tá? E por que você quer? Por que você quer? Você já estava andando com a coleira normal ou com o peitoral, não estava dando certo. Agora eu te apresentei uma ferramenta que está dando certo e você já está me perguntando de cara, primeiro dia, quanto que eu posso parar? Não era para você ficar feliz que está dando certo e continuar usando? Mas também a galera pergunta, e aí você tem que passar pelo processo de educação. Talvez tenha uns cachorros que vão conseguir se desvincular da prom mais tarde. Recomendar, eu não vou recomendar, mas tem alguns cachorros. Talvez, principalmente, se a pessoa usa o colar eletrônico muito bem, aprende a usar muito bem. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade para aprender como usar a ferramenta melhor e acaba usando o colar eletrônico muito bem, eles vão conseguir sair da prom. Lá na frente, tem cachorro que não vai sair nunca, mas tem cachorro que vai, talvez, conseguir usar só a coleira eletrônica, mas a galera pergunta, quanto você acha, Jenny, que só me dá uma estimativa, assim, de tempo mais ou menos. Você acha que 6 meses ele tá bom, assim, não precisa mais? O povo só muda de endereço. É isso mesmo. E você pontuou muito bem, é na primeira conversa, né? Já de cara a pessoa quer saber. E a gente estava conversando aqui antes um pouquinho da live, você me falou sobre as ferramentas e que o crate, que é a caixa de metal, é muito bem aceita. A prong collar, o pessoal tem conhecimento, pode não gostar, mas conhece a ferramenta. Aqui a maioria das pessoas não tem ideia, ou que era uma ferramenta usada lá nos anos 50, bem mais para trás. Mas eu gostaria de saber uma outra coisa. Aí eles também usam colar antilatido ou também é um grande problema? A galera conhece sobre as ferramentas. Você falou do crate, todo mundo já usou, tentou. O colar, o prong collar, que vocês chamam o colar de pinos. A galera, quase todo mundo, vou te falar, quase todo mundo sabe deles. Talvez eles não gostem, mas sabe que existe, sabe que as pessoas usam. Vão conseguir reconhecer no pescoço de outro cachorro. Então, a opinião deles, se eles gostam ou não, mas todo mundo sabe o que é. O colar eletrônico também vai ser raro alguém que talvez não conhece ele. As pessoas têm opiniões fortes sobre o colar eletrônico. Talvez alguns são um pouco mais negativos, de que não conhece como o colar funciona, só acha que é um colar de choque, o que não tem nada a ver, mas sabe da ferramenta. A ferramenta existe, ele sabe. Sabe que, às vezes, algumas pessoas sabem que funciona bem para outras pessoas. Talvez ele já viu vídeos, tem muita gente usa sempre vídeos, tem muitos adestradores mais famosos que usam, então um argumento que talvez eles usem mas se eu consigo só no treinamento positivo, só dando comidinha, por que eu vou usar o colar eletrônico? Talvez o positivo vai durar, 6 meses, mas 6 meses eu vou fazendo, não vou precisar do colar eletrônico. Então esse talvez seja um argumento, se é possível fazer no positivo, por que eu vou usar o colar eletrônico? Mas todo mundo sabe das ferramentas, que elas existem por aí. Me lembra a última coisa que você perguntou, eu me perdi aqui. O colar antilatidos. Yes, o colar antilatido. O colar antilatido, eu acho que eu não posso falar que todo mundo vai conhecer ele. Talvez quando você faz a comparação de como ele é parecido, em certo sentido, com o colar eletrônico, principalmente quando é o da eCollar Technologies. Então, eles são parecidos um com o outro. Claro, a função é diferente, mas eles parecem. Então é fácil de entender como ele funciona, mas eu acho que nem todo mundo. Não é tão popular assim. Talvez uma pessoa, um dono de cachorro, talvez vá tentar comprar uma coleira eletrônica e usar sozinho, mas o colar antilatido eu acho que não tanta gente assim sabe da função dele. Eu já tive de recomendar o colar antilatido para alguns clientes, principalmente para pessoas que talvez trabalhem em casa, talvez trabalha com a câmera ligada e tem um cachorro latindo excessivamente aqui e ali. Já tive de recomendar antes, mas a gente tem que ensinar a galera como que funciona e tudo. Pode ser bem beneficial quando bem usado. Perfeito. A Jussara entrou aqui. Boa noite, Jussara, tudo bem? Boa noite, Jussara. Obrigado pela presença. Aí, sua parceira aí, Vocês estão no mesmo local? Vocês estão no mesmo local, não? A gente mora no mesmo estado, a gente mora perto.
Ah, bacana. Eu Fala já pra tive ela aí, outras- ó, entrar na live também, viu? Incentiva Obrigada. ela. Convite já teve, viu? Puxa a Ó, orelha dela. vai, ué. Já convidou? Tem que aparecer, tá vendo? Aí, vamos puxar a orelha dela. Mas assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui a gente tem essa argumentação também. É a pessoa que trabalha ali somente lá com o lado mais positivo da coisa, que é o quê? Eu vou incentivar o cachorro, né, e vou dar comida para ele, sempre que ele acertar alguma coisa. Eu acho que eu faço isso, né? Eu acho que todos nós aqui, de certa forma, faz um pouco disso também. Sim, Né? como a gente começa. É assim começa, mas tem coisas, né? Por exemplo, como que eu vou corrigir? Eu acho que é aí que tá a minha grande pergunta para essa galera, é como que eu vou corrigir, né? Eu tenho que ter uma ferramenta que eu tenho que poder fazer uma intervenção, né? Não estou falando de machucar o cachorro, não estou falando de sofrimento, não, nada disso. Eu preciso parar um mau comportamento. Como que eu faço isso dando petisco? Aí eu acho assim, que como a gente faz também, então eu acho que muita coisa a gente consegue fazer somente assim, no incentivo positivo. Acho que a gente chega muito longe. Só que aí a gente acaba entrando numa outra área um pouco mais nebulosa, que a gente não consegue ter uma intervenção. Quando eu não tenho intervenção, e aí, o que eu faço? E aí, o que a gente. Aí entra a contrapartida, né? Vai demorar 6 meses, talvez, para o cachorro andar? Em um dia, com a prong, eu faço em um dia. Exato. Faço em um dia, né? Depois, a gente coloca ele na posição, ele não puxa mais em um dia. Depois a gente vai refinar isso daí. Porque na minha mão, na mão de todo mundo que está aqui, é uma coisa, na mão do cliente é outra. Então eu tenho que ensinar o cachorro, eu vou dar os estímulos e vou fazer esse cachorro entender o que eu quero. E vou andar levemente na frente dele para ser a referência dele. Nessa hora a gente escuta muita baboseira. Né? Não, você tem que andar na frente porque você é o macho alfa. Faça-me um favor, né? Então você vai andar na frente do cachorro porque o cachorro tem que te enxergar e ver que você é uma referência. Quando o cachorro está na tua frente, logo não tem referência. Então, qualquer coisa pode ser referência. Isso pode ser muito perigoso. Então, vamos lá. A gente coloca o cachorro lá na posição, ensina o cachorro. Só que depois eu tenho que ensinar o dono como fazer com a prong. Porque o braço dele tem que ser tão leve e sutil que se ele não for assim, ele não vai conseguir. Daí sim eu posso levar um pouco mais de tempo. É mais fácil fazer com que o cachorro aprenda do que a própria pessoa. Aí voltando aqui, né? Aí esse argumento de, pô, e agora? Como que eu vou fazer agora se eu tenho que fazer uma intervenção? Aí é a hora que o cara que só trabalha com o lado positivo da coisa, ele trava. Aí ele trava. Aí ele vai inventar latinha cheio de milho. Não sei se você já viu isso. Ele estaca no chão, faz uns barulhos, pega o borrifador e taca na cara do cachorro. Então, esse tipo de coisa, aí eles chamam de não aversivo. Mas eu acho que sim, que também é aversivo, né? Eu acho que é até mais aversivo você borrifar o focinho do teu cachorro com água do que você dar um estímulo tense, que é só um toquinho que você vai dar nele, que vai durar 3 segundos e não vai deixar seu cachorro doente. Eu tô falando disso porque o meu cachorro ficou doente assim. Ela caiu. Ficou doente assim. E aí, meninas, o que vocês acham? Bom, fazer o adestramento positivo eu acho que é muito difícil, porque tem cachorro que não vai querer comer. Tem cachorros que chegam aqui na escola, passam 2 dias sem comer, depois que eles vão voltar a querer comer. E como que eu vou induzir um cachorro que está em cima do sofá, que eu quero que ele saia de lá, com petisco? Eu posso gastar o pacote inteiro de petisco e o cachorro não vai sair dali. Então, acho que é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. E o que a gente faz é a solução, né? É muito mais simples, né? Umas coisas sutis de se fazer. Nada aversivo, exageradamente, né? É só dar uns toquinhos, é um toquinho ali na e-collar, um toquinho na prong, e a gente vai conseguir devido à correção que o cachorro necessita. Exatamente. A Jenny já volta, tá? Ela teve uma queda na internet, mas ela mandou uma mensagem aqui e disse que já volta. Pode falar, Nath. O que eu acho é que as pessoas só pensam em ensinar e elas acham que todos os cachorros vão aceitar comida e até para os cachorros que aceitam comida, a gente consegue chegar até um certo ponto. Dali para frente, tem que fazer por aprendizado e cobrar o que nós ensinamos. Então, os que não aceitam petiscos, não sei como é que vai fazer, não tem outro modo. E mudar, desmistificar de que o adestramento balanceado é só punição. A gente utiliza o petisco, os 2 métodos, o carinho também. E desmistificar que não pode corrigir o cachorro. Ele também precisa saber o que ele está fazendo de errado. Não é só mostrar, senta, ganha petisco, fez xixi no lugar correto, né? O pessoal dá petisco. E quando ele faz errado? Não se faz nada? Ignora?
E aí você acaba não corrigindo os problemas que você está querendo, vamos dizer, consertar do seu cachorro, porque se ele só vai ganhar porque ele senta, é um cachorro que muitas vezes vai toda hora vir até em cima de você e sentar só para receber o petisco, né? Os que não interessam, então, o que você vai fazer com ele? Então, realmente, a parte de correção é muito importante. Eu gostaria muito que as pessoas pensassem nisso. Até porque se você tem um filho pequeno e ele faz alguma coisa errada, você vai lá, não, filho, é feio, pede desculpas, não pode jogar tal coisa no chão. Mas para o cachorro parece que as pessoas só pensam no ai que lindo, ai sentou, ai bolinha, dá pata. Mas a pessoa tem um problema enorme dentro de casa. E isso ela não consegue resolver, ela não consegue entender o porquê só o positivo não está funcionando. Minha internet caiu um pouquinho, então eu não consegui pegar tudo que a Nath falou. Mas eu acho que o que eu queria lembrar a galera é que... E quando o seu cachorro não é seguro para você usar petisco? E quando chega ao ponto de que você está trabalhando com um cachorro que só pode trabalhar de focinheira porque o adestrador não se sente seguro, o que você vai fazer? Então, o petisco pode até... Caiu de novo. Ficou frozen e me caiu. Mas ela já voltou aqui, ó. Vai voltar de Relaxa. por causa do anéio, então as coisas estão um pouquinho instáveis. Fica tranquila. Mas o que eu ia lembrar a galera é que tem situações que o adestrador não vai se sentir seguro para trabalhar com um cachorro só de petisco. Talvez a gente não pode nem chegar perto da boca dele. Ou então vai ter situações que a gente tem alguns clientes que são muito ocupados. A galera trabalha demais. Ele não vai querer andar com um petisco. Talvez tem um tempo limitado para caminhar o cachorro dele, coisa assim. Muitos clientes meus, eles não querem estar com o petisco o tempo todo. Tem uns que são mais jovens, talvez tenham um pouco mais tempo, eles estão mais aptos, tipo assim, eu tô sempre com petisco aqui e ali, mas tem uma galera que a gente, o adestrador positivo, fala, você pode dar petisco pra ele, nessa situação, naquela, premia ele pelo bom trabalho que ele faz, e a galera tá tipo assim, mas, minha mão tá suja, comida, ou eu não posso estar andando com ele o dia todo, eu tô muito ocupado, não posso estar o dia todo com a bolsa cheia de petisco do lado, assim. Então, só petisco o dia inteirinho e treinando caminhar, igual o Éder falou, por 6 meses, não é realístico para algumas pessoas. Eu acho que não é para ninguém. Eu queria saber um pouquinho... Ô, Nath, você tem alguma pergunta? Eu gostaria só de completar, porque eu atendi 2 clientes, um esse ano e um ano passado, em que o que ele sugeriu para os donos até chegarem para mim eram 2 cachorras, né? Queria que saíssem com as 2 ao mesmo tempo, em cada mão. Uma com aquele, ou moedinha, ou milho, que você falou, um pote para fazer barulho, e a outra com petisco. Ela falou, como é que eu corrijo uma, com outra mão, o pote de barulho e o outro da petisco? E tinha que ser frango, então a mão fica muito melada, a ração também é muito melada. E eu tive um cliente que a cachorra estava atacando. E ele falava, dá o petisco, vai distraindo com o petisco. Até o dia que ele foi atacado dormindo. E aí ele ligou para o adestrador e falou assim, desculpa, não dá para dormir com o petisco na mão. Não tem mais condições. Então, e a hora que eu também mostrei que o que eles estavam ensinando, esse segundo caso de que toda vez que ataca recebe, aí que eles entenderam, falaram, nossa, a gente está construindo um monstro, na verdade, né? Então aí, caixa de transporte, prong, e os resultados, como a gente sabe, muito rápidos, então basta dar continuidade. Mas realmente a gente escuta cada absurdo que eles enganam as pessoas, fazendo com que tudo seja lindo e bonito só na base do petisco. Vai lá, desculpa, era só para complementar. Que isso. Vamos ler um comentário aqui, ó. A Jussara falou assim, ó. Se eu tenho um resultado excelente com as ferramentas com menos tempo, para que fazer diferente? Exatamente. Mas assim, ó, pessoal que desconhece aí, né, o uso das ferramentas, sim, são ferramentas que aceleram o processo de aprendizado, mas ainda assim existe um processo, tá, galera? Então esse processo é árduo. Então a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, né? Tem que ser sessões paulatinas, o treino tem que ter início, meio e final. Então é isso que você vai enxergar aqui com quem faz treinamento intensivo. Muitas vezes a gente faz a gravação, filma, coloca uns takes para vocês entenderem, porque existe um processo, esse processo sim leva tempo. Só que os resultados, eles vêm com uma forma mais imediata do que se eu fizesse sem essas ferramentas, entendeu? Então não vamos confundir as coisas aqui, tá? Porque eu vejo muita gente falar, não sei se acontece aí, ô Jane, que é bem comum assim, ó, a pessoa me vê de prong collar, o cachorro tá, cara, numa boa, andando certinho, sem puxar, tranquilinho,
Aí a pessoa vira pra mim e fala, pra que você vai colocar isso aí no cachorro? Você é preguiçoso, cara? Aí me chama de preguiçoso, entendeu? Aí eu fico pensando, cara, será mesmo que eu tenho que fazer o cachorro me puxar pra não ser preguiçoso? Será mesmo que o conceito de uma pessoa não preguiçosa é você ser arrastado e ficar brigando com o teu cachorro? Ou é né? só petisco 6 meses? Pois é, Pode né? ir por 6 meses. Então, sei lá, talvez. E assim, uma coisa que eu tento mostrar pra galera, que assim, ó, é como eu falei no meio da live aí, né? Então a gente já tem aqui uma boa temporada que a gente tá sem treinar, tá sem fazer o treinamento intensivo, né? Coisa de 6 a 8 meses aí, zerado, né? Agora, se eu fosse do outro time, meu amigo, você pode ter certeza que a casa tava cheia, cara. A casa tava cheia, né? Porque imagina, ficar com o cachorro durante 4, 5, 6 meses, só que, cara, não é minha filosofia, cara. A minha filosofia, ou a nossa filosofia é assim, ó, é treinar o cachorro e treinar a pessoa. O objetivo principal, Resolver, que essa né? pessoa aprenda e ela mesma faça com outros cães. Ela nunca mais vai precisar dos meus serviços, a não ser que ela não tenha tempo. Mas essa é a grande cereja do bolo. Não é eu pegar o cachorro do cliente e colocar lá na rua e começar a fazer treino e o cara nem tá acompanhando, não é isso. É pegar na mão do cidadão aqui e falar, ó, vem cá, amigo, eu tô fazendo assim, assim, assado. Esse treinamento é para isso, por isso e para isso aqui, ó. Por que é importante? Porque isso, porque isso, porque isso. Então, agora você entendeu o conceito? Entendi, agora você faz. Então, daí por diante, o cara tem autonomia. O que a gente faz aqui? A gente empodera os donos de cães. Ou pelo menos tenta, né? Ou pelo menos... Não é isso? A gente mostra tanto o passo a passo de como funciona tudo. Tem o serviço todo de gravar vídeo com detalhes, explicando. Eu já gravo vídeos. O último cachorrinho que eu tava treinando, eu gravei tudo e deixei salvo no Stories. Quase tudo, porque o Stories no Instagram tem um limite de 100 vídeos e eu gravei mais de 100, então não coube tudo lá. Mas literalmente tudo que eu fiz com aquele cachorro, eu gravei, postei lá, tanto e expliquei tanto no vídeo que eles falou, tinha um outro cachorrinho na casa e eles falaram, eu acho que eu vou tentar fazer com ele eu mesmo, porque assistindo os vídeos do isso aqui, eu acho que eu aprendi tanto que eu consigo fazer com outro. E explicações rápidas, curtas, fáceis e que dá para entender, né? Então só não faz quem não quer. Aqui eu fico até feliz de tantos cães que a gente já teve de treinamento e 2 clientes que vieram nos procurar que já estavam com as ferramentas e queriam aprender como fazer. Isso ia ser sensacional se todos procurassem dessa maneira também, né? Ia ser muito bom. Já estava com Proncolo, já estava com caixa, já estava com iColo e só queria aprender, finalizar, saber como fazia tudo ali. Esses são os melhores, já vem pronto, mentalmente pronto. Você não tem o desafio de a barreira de conhecimento com certas ferramentas, funciona, já está pronto, tá ótimo, trabalho encaminhado. Eu queria saber. O cachorro a gente sabe que vai ter, né? O problema é a gente alinhar o dono com o cachorro. Exatamente, é mais complicadinho. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do case do Pudim. Como que foi esse cachorro? Eu acho que foi um desafio muito grande, né? Ele foi mais desafiador do que esse último que você pegou ou não? Pudim. Então, minha amiga Raquel treinou o Pudim, e na época eu tava aqui, eu tava começando com o Pudim. Na época que o Pudim chegou para ser treinado, eu tava começando no adestramento. Então, já de cara, primeiramente, a Jussara, aqui nos comentários, lembra do Pudim bem. Ele mordeu várias pessoas, enquanto ele tava treinando vários do grupo de adestradores que tava envolvido no caso dele. E eu fui uma deles. De cara, não tinha tanta experiência, e o Pudim era uma paciência que você tinha com ele. Ele é um caso muito interessante, porque na própria casa dele, ele era um cachorrinho mais de boa. O problema que a dona tinha com ele é que ela não conseguia colocar a coleira dele. Ele tinha muita sensibilidade com o pescoço, e se tentasse forçar a colocar a coleira nele, ele queria morder. Então ela queria que ele fosse treinado por isso. Mas era um cachorrinho que estava mais de boa com ela. A Raquel sempre fala que ele era mais calmo. Quando esse cachorro chegou para ser treinado, ele se transformou de um jeito. Ele veio para ser treinado há 4 semanas. E durante o adestramento, acho que o primeiro dia que ele bateu o pé lá, Jussara falando que eu também cheguei a pegar no Pudim. Pudim marcou uma história para todo mundo que conheceu ele. Ele é um Shiba, não? Ele era um Shiba? É um Shiba. É um Shiba. Quando ele chegou, o primeiro dia, tirar ele do carro,
que ele foi transportado para lá. Tirar ele do carro foi muito complicado, porque ele chegou com um peitoral. O peitoral estava um pouquinho folgado, e uma outra adestradora que estava comigo falou, não, ela tinha mais experiência, eu estava começando. Eu estava mais só dando uma assistência aqui e ali, mas eu estava assistindo. E ela falou, não vamos pegar ele agora, vamos pegar o colar de... A gente fala sleeve, eu acho que vocês falam guia unificada, não é? Vamos pegar a guia unificada e colocar nele, em caso o peitoral falha. Que eu acho que ela já tinha vivido várias histórias de terror por aí, a experiência, né? E ainda bem que ela fez isso, porque quando a gente tirou o pudim da caixa de transporte, que saiu do carro para lá, esse cachorro fez o maior show da nossa vida. Eu lidei, depois, o resto dos anos que eu tô lidando com o cachorro, eu nunca vi um caso igual ele. Foi um caso histórico, um caso bem complicado. Ele já chegou fazendo um show inteiro, quase escapou do peitoral, só que ele estava com a guia unificada, ficou de boa. Ele já veio de focinheira da casa dele, mas ele conseguiu tirar a focinheira e tentou devorar todo mundo que estava perto dele. A gente teve de usar Cambão. a técnica de usar a guia unificada para cortar a circulação dele, para poder ele parar, porque ele literalmente não parava. E ele estava fora no estacionamento, então se ele conseguisse escapar do peitoral, o cachorro estava solto. E ninguém ia conseguir pegar aquele animal feroz, selvagem. Aquela besta selvagem. Nesse período, a Raquel ainda não tinha chegado, né? Ou ela já estava lá no contexto? Ela não estava nesse dia, mas eu acho que ela tinha chegado porque ela conheceu a família família do Pudim, e ela estava lá. Então, eu acho que ela só não estava nesse momento que ele chegou lá. E aí, enfim, a gente lutando com ele, com a guia, a minha parceira muito mais experiente, conseguiu. Finalmente, ele fez um show tão grande, fez xixi, fez cocô, fez tudo. E aí ele cansou. Finalmente, acho que começou a asfixia mecânica. Eventualmente deixou ele cansado e a gente conseguiu botar o Pudim calmamente. Conseguiu colocar ele dentro do crate, fechou a porta e todo mundo só caiu no chão. Meu Deus, o que a gente se enfiou? E aí só, tipo assim, uau, de cara. Ele já, de 4 semanas, ok, esse cachorro não é 4 semanas, já contata o dono, já avisa, o seu cachorro claramente não é um caso normal, ele vai ser um treinamento intensivo, e ele acabou sendo 8 semanas, e se pudesse, botava até mais, porque ele precisava mais. Mas um caso bem, bem, bem complicado, de um probleminha que eles deixou crescer. Eu não me lembro exatamente quantos anos o Pudim tinha, mas ele já estava um cachorro adulto, então era um problema facilmente de resolver, de identificar, desde que ele era filhotinho, que ele não conseguia botar a coleira, ok, então vamos resolver, por que vamos esperar o cachorro virar uma bomba tão grande assim por tanto tempo? Mas é um lembrete para as pessoas que o cachorro, para a gente fazer muito bem, pesquisar sobre os nossos clientes, sobre o cachorro, fazer bastante pergunta antes, porque cachorro se transforma quando ele chega com o adestrador. Ele pode se comportar de uma forma com o dono, e quando ele chega com o adestrador, um lugar estranho, uma pessoa estranha, não tem nada familiar para ele pode se transformar completamente. Uma personalidade que o dono nunca, no sonho dele mais distante, vai imaginar que o cachorrinho dele bonitinho, o Shiba, coisa mais fofa, virar aquela coisa ali. Foi um caso complicado, um caso bem difícil. Aí ele te mordeu. Foi, e pra gente, ele entrava e quando ele saía pra fora, eventualmente usando a focinheira, então, do lado de fora, ele comportava um pouquinho melhor. Ninguém podia dar moral pra ele, que senão ele tentava assassinar alguém. Mas ele ficou um pouquinho melhor do lado de fora, mas quando botava ele dentro da caixa de transporte, esse cachorro se transformava. Ele não queria sair pra fora, porque ele sabia que sair pra fora tinha que colocar o colar, tinha que colocar as ferramentas e a coleira. O problema dele pior era a coleira. Então, quando eu botava ele dentro da caixa de transporte, ele virava, em inglês a gente fala brushing, que é quando ele tá no lugar mais protegido, que é a caixa, e aí você tenta, ele vira um bicho lá dentro. Sai pra fora, tá mais de boa. Mas lá dentro ele vira um bicho selvagem. Então era isso. Pra gente, a Raquel tem vídeos no canal dela que pra gente tirar ele da caixa. A Raquel sentava horas lá na frente, com a coleira aqui, esperando o Pudim se render. Horas. O resto do time, às vezes, foi pro almoço e a gente deixou a Raquel lá, com dó. Tipo assim, Raquel, você tem certeza que você não quer ir pro almoço? Ela, não, eu tô vendo que eu tô quase chegando aqui. E a gente deixava a Raquel lá, segurando ele, e ela já tava sentada 2-3 horas, esperando ele se render para ele sair da caixa. E foi um dia que eu tava com pressa e pouca experiência, porque eu tinha acabado de chegar. Eu tava tentando tirar o Pudim, usando o colar unificada
tentando laçar ele lá dentro e puxar pra fora. Não tava funcionando nesse dia. Tinha funcionado outras vezes, nesse dia não tava. E a gente tava sem paciência, muitos outros cães pra cuidar. Tentei colocar a minha mão assim. O meu colega salvou minha vida, porque ele falou, a gente tem uma luva pra proteger a mão assim. Falou, não tenta enfiar a mão sem a luva. Coloquei a luva e coloquei a mão. Quando eu coloquei, ele me ligou, minha mão tentou estraçalhar. Só não machucou mais por causa da luva. E o meu colega que estava do lado pegou ele, tirou, conseguiu. É claro, eu senti o poder da mordida, só não sangrou nem nada. Mas o poder da sua mão ser estraçalhada, a gente sentiu. Não foi só eu, vários. O meu colega que me ajudou, achei que já tinha sido mordido umas 2, 3 vezes. Essa foi a experiência que... Ele é Isso aí te... Desculpe. Aprendeu a técnica como fugir, né? Ele é pro fundo da crate e para pegá-lo você teria que enfiar a mão lá dentro. Aí já viu, né? Foi nessa que ele me mordeu. Durou um tempo, eu acho que ele ficou de treinamento intensivo por 8 semanas. E olha lá que a gente tava preocupado com a dona dele. Tipo assim, como que a dona dele era uma senhora idosa e a gente tava tendo esse problema todo, mas a gente tá acostumado com o cachorro todo dia. Como que a gente tem a responsabilidade como adestrador de entregar um cachorro assim pra uma senhora idosa que mora com uma filha mais jovem, só as duas, e a gente entrega uma besta selvagem pra ela. Então a gente tava preocupado com elas. A gente tentou entrar em contato outras vezes para saber como que ele estava, mas com a senhorinha ele ficava um pouquinho mais calmo. Mas o Pudim foi interessante porque mesmo no final dos 8 semanas, a gente entregou ele e ele estava ok. Ele não estava aquela maravilha, mas mais ou menos um ano depois eu tive a chance do Pudim vir para ser hospedado. Eu acho que os donos iam viajar para algum lugar e ele veio e a gente já sabia alguns meses de antemão. E eles já marcaram de antemão. Deixa eu só beber um pouco. E a gente sabia que o Pudim tava vindo. E todo mundo tava, meu Deus, o Pudim tava vindo. Ah, meu Deus. E era no feriado, então no domingo, às vezes, uma pessoa trabalha sozinho. E tipo assim, quem é que vai ficar sozinho com o Pudim? Ninguém deveria estar sozinho com um cachorro desse. Meu Deus, como que a gente fica com ele? E a gente teve a maior surpresa da nossa vida. A gente já tava preparado. O colar eletrônico carregava 2 para ele estar sempre com um ou com o outro. Mudava, alternava do lado do pescoço para não machucar, mas a gente sempre queria estar com uma focinheira mais apertadinha já do lado dele para poder não ter a chance dele fugir, dele tirar ela. Então a gente estava preparado assim, se preparando para guerra, mas na verdade quando ele veio, depois de um ano depois, que geralmente os cachorros, às vezes um cachorro assim pode acabar regressando no treinamento com o dono, às vezes o dono não tem a mão tão firme com o cachorro quanto a gente. Um ano depois, quando a gente vê ele preparado para a guerra, ele estava bem. A gente teve a maior surpresa da vida. A gente acabou confiando nele depois de alguns dias que ele estava com a gente. Tava caminhando de boa, tava fazendo os comandos quando a gente pedia. A gente confiou de tirar a focinheira dele e começou a caminhar com ele sem focinheira, uma coisa inimaginável. Era tipo assim, nem nos maiores sonhos ninguém tinha imaginação que o Pudim ia melhorar, mas que a gente ia confiar de andar com ele sem a focinheira. E foi tão incrível. Eu lembro na época a gente entrou em contato com a Raquel e mandou um vídeo do Pudim deitado na caminhada, mostrando a barriga e a gente fazendo carinho da barriga dele e falando, Raquel, acredita ou não, isso aqui é o Pudim. E ela também tava sem acreditar. E ela tava falando pra gente, vocês fez meu dia, eu não acredito que esse é o Pudim agora, que bom. E foi inacreditável, nunca vi uma coisa assim. Apesar de que ele foi tão difícil, ele marcou a gente muito. Eu acho que em todos os cães que eu treinei, a gente se apega com os nossos estudantes. A gente tem cachorro que a gente entrava em contato com os donos para saber como que eles estão. A gente sente falta deles, quer saber se eles estão bem. Um estudante está bem sucedido. Mas o Pudim é a minha história favorita de todas, porque reviravolta teve foi tão grande, mas foi o cachorro que mais difícil que eu lidei, mas foi o cachorro que mais deu prazer em todos. Eu nunca fiquei tão feliz com um cachorro que deu uma reviravolta quanto ele. Até hoje, toda vez que eu falo, fico feliz de sorriso de canto de orelha, porque ele foi uma mudança muito grande. E você falou, veio uma equipe, né? Pô, um cachorro que chama Pudim, eu podia chamar outra coisa, né? Vai imaginar que é um cachorro de boa. Né? Aí você fala, veio uma equipe e tal. Cara, eu fico imaginando, porque eu entendo que vocês estavam ali num centro de treinamento, onde tem múltiplos funcionários. Isso é bem comum aí, porque aqui no Brasil, cada um faz o adestramento
solitário. Imagina uma pessoa só pegar um cachorro desse nível, desse porte, né? Então, se não tem outras pessoas ali para dar o suporte, outras pessoas talvez com mais experiência, pode dar muito errado isso, hein? Esse é um ponto muito importante que você tocou, porque a gente, como adestrador, a gente tem que saber que, em certo sentido, a gente tem um limite. A gente não é um super-herói, a gente não nasceu para resolver todos os problemas de cachorros do mundo, e tem certas situações que a gente pode colocar a nossa vida em risco. Seja um cachorro, principalmente, imagina um Pudim, que era um Shiba, sei lá, eu tô jogando aqui, talvez ele tivesse uns 40 libras, eu não sei em libras em português, mas em libras. Se ele estivesse lidando com um cachorro, ele é um porte médio, mas se você estivesse lidando com um Pudim de porte maior e uma pessoa sozinha, sua vida tá em verdadeiro risco. Ele parecia ali uns 50, 60 quilos, mais ou menos. Ele é grande, aquele cachorro. E é uma situação que pode colocar a vida do adestrador em risco. Eu tava em uma situação que a gente tava em um time de adestradores, então a gente podia lidar com casos um pouco mais difíceis, assim, porque a gente tinha... Obrigado. Tem 18 quilos. Ok. 40 libras. 18 quilos? Deve ser um pouco mais. Parece mais. Pelos vídeos que eu vi, ele parece mais. Por aí. Ele não é o tipo de cachorro maior de todos. O Shiba não é o maiorzão. Eu tava com esses dias que tava bem mais pesado e eu, felizmente, tive que dispensar. Era um cachorro que, tipo assim, se ele decide virar pra você sozinha em casa, dependendo do porte, talvez você é um homem um pouco mais forte, um adestrador, talvez você esteja seu limite um pouquinho maior, mas eu sou a mais jovem, magrelinha, então tem que escolher bem os seus clientes para não passar uma situação como o Pudim. A gente lidou com o Pudim em um time, mas eu não conseguiria lidar com um cachorro igual o Pudim sozinha agora. Seria irresponsável da minha parte. Dependendo de certas situações, o Pudim podia fugir de mim, como ele estava no carro, a gente estava 2 pessoas e a gente mal conseguiu conter ele para ele não fugir, mas se talvez fosse só uma, não conseguisse, ele talvez fugisse, ia pra rua. Então, você tem que ver os seus limites para não botar a sua vida em risco e às vezes até os outros cachorros que você tenha no seu cuidado, ou o próprio cão que tá mostrando um comportamento assim. Então, tem que aprender a ter limite. E relembrando que você disse que estava iniciando, né? Nem experiência. Iniciando. Eu tava mais dando assistência para os treinadores que tinham um pouco mais de experiência, mas uma história incrível. Uma história de sucesso, né? Porque se os donos não dessem continuidade, jamais vocês receberiam novamente, ou talvez passariam todo aquele processo de novo, só por uma viagem, uma hospedagem que os donos estavam necessitando. A gente estava preparado para passar tudo de novo, mas... Vocês passaram por ansiedade de antecipação, né? Que eles marcaram meses antes, eu imagino, ninguém tinha mais dúvida. Meses, Nath, literalmente meses. A gente estava de barriga fria, meu Deus. Já estava pensando, quem é que vai trabalhar com ele sozinho no fim de semana, ou às vezes à noite? Alguém tá em perigo, assim, mas deu tudo certo. E para surpresa foi a melhor recompensa, o melhor de todas, a melhor notícia. Até para Raquel, que nem estava aqui com a gente mais, ficou super feliz, melhor de tudo. Ela fica. E vem cá, quando aconteceu essa mordida, assim, você tá começando agora, pegou um caso super tenso, nesse momento você não pensou em falar, cara, não quero mais? Você não pensou em dar uma desistida, fazer tipo, não quero mais, traumatizei, tô fora. Não pensou nisso? A gente fica um pouquinho com medo. Eu tava literalmente, sei lá, talvez as minhas primeiras semanas, vou falar talvez primeira semana, segunda, quando ele me mordeu, eu lembro que eu não tive nem, foi tão rápido que eu não tive nem tempo para pensar, mas a lágrima já saiu automaticamente já tava chorando. E meu colega, você tá bem? Você tá bem? E eu, o que aconteceu? Olhei pra minha mão. Então, é uma coisa que abala você naquele momento, porque não foi uma mordida tão severa naquele momento, não abalou tanto. Mas mais tarde, na minha carreira, eu levei uma mordida bem séria, tem as marcas, que quebrou meu braço. Eu fiquei 6 meses com o braço quebrado. Essa fez eu repensar na minha vida um pouco mais, o que eu tô fazendo, que tipo de cachorros eu tô trabalhando, será que a minha vida tá em perigo? Essa me fez repensar um pouquinho mais na vida. É onde a gente lembra, o adestrador trabalha com seus limites, porque às vezes a gente gosta muito dessa profissão, mas quando você passa, tipo, eu fui só um braço quebrado, mas a gente sabe que cachorro é um verdadeiro risco para sua vida, lidar com um cachorro muito agressivo. Então, dependendo se alguém
alguém recebe um ataque muito grande, você pode acabar traumatizando de cachorro, não só de não trabalhar com cachorro, mas você talvez nunca vai querer ter um cachorro você mesmo. Nunca vai ter medo de cachorro na rua, então a gente tem que saber nossos limites. Perfeito, perfeito. Eu levei uma também, quebrei 2 dedos. O dedo é tortinho agora aqui, ó. Tá vendo? Yeah. Ele é tortinho agora aqui, ó. Foi no começo, no final do adestramento, quebrou o dedo, no outro dia tinha que trabalhar já com o cachorro. Tava com a mão só. Se você descer lá no Instagram, você vai ver alguns takes lá que eu tô enfaixado e trabalhando com esse braço aqui. Eu virei ambidestro. A Sara lembra o cachorro que tô falando que me mordeu. O nome dele era Lui, ela tá falando aqui outro que já mordeu todo mundo. Ah, foi no mesmo lugar que você tava lá, na mesma instituição. Só que o Lui é um caso diferente. Lui, ele não era um cachorro que tava vindo para adestramento. Ele era de não lembro como fala, rescue. Lugares que... Resgate de cachorro. Eles resgataram esse cachorro para... Na época, eles não sabiam muito bem o que estava se enfiando. Claro, ninguém ia saber. Pegou o Lui e ele era para ser um caso de que ia ser treinado e eventualmente colocado com a família. Era um lar temporário. É isso que eu tava caçando, lá temporário pra ele. E o Lui, no treinamento, acabou... Jussara talvez tenha mais experiência. Eu acho que Jussara também foi mordida por ele. E ela falou... Obrigada. Jussara também levou. Ele também é um caso que mordeu literalmente todo mundo que passou pela vida dele. E todas essas mordidas foram severas. Não foi só o Pudim, tipo, que me mordeu e não saiu sangue. O Lui foi quebra-braço de alguém, perna... É um cachorro collie de um porte mais grande, um cachorro grande, mais forte. E ele, se vocês acham que o Pudim é interessante, o Lui é a causa que eu virei uma adestradora mais séria. Porque, como eu falei, eu caí no adestramento de paraquedas, fui convidada para trabalhar e falei, ok, não tô fazendo nada, vamos. Mas foi assim mais... pelo que eu estava sendo convidada e tal. Mas quando eu conheci o Lui, eu gostei muito dele. E ele é um caso muito complexo. Então, quando eu conheci o Lui, caí de cabeça para aprender mais sobre o adestramento, aprender tudo o que eu podia, principalmente sobre cães agressivos. Então, ele me forçou muito a aprender bastante. E foi por causa dele que eu gosto tanto dessa profissão. Eu gosto tanto de Border Collies, que acabei pegando a minha filhote de hoje. É uma filhote de Border Collie também. Eu gosto muito da raça. Mas como a Jussara falou, ele mordeu todo mundo. A Jussara teve o prazer também de participar no treinamento dele. E tenho certeza que ela vai saber mais a história dele no começo do que eu. Mas é um cachorro que passou super bem, um cachorro muito inteligente, um Border Collie. Sabe os comandos dele básico, maravilha, parece um cão de show. O que você fala, ele fazia, você nem precisava tanto usar o colar eletrônico com ele, porque o que você precisa, ele faz. Mas pelas mordidas dele ser tão séria e um histórico grande de mordidas, com várias pessoas, ele estava sempre de focinheira quando ele saía fora da caixa. A gente não confiava nele estar com focinheira pelo bem-estar das pessoas que estavam trabalhando. E mesmo nessa situação de conhecer o cachorro sempre de focinheira, a pessoa nova que estava chegando, fui me aproximando dele e a gente vê aquele cão com focinheira assustador, e agora esse cão todo assustador tá vindo para você e fazendo carinho. E eu, uma pessoa nova no adestramento, fui emocionalmente me envolvendo com o cachorro. Ai, mas que bonitinho. Ele sempre faz carinho. E eu não tinha visto nenhuma mordida dele. E a coisa do Lui é que ele mordia, mas ele ficava uns 6 meses sem morder ninguém. Ele dava uma mordida assim de arrebentar o braço de alguém, ou o que pegasse, mas ele ficava quieto uns meses. Uns meses ele não tentava ninguém. E eu cheguei nesse período de que ele não pegou ninguém. E aí eu vendo aquele cachorro de focinheira, será que ele não é injustiçado? Porque realmente será que ele precisa disso? E cheguei igualzinho dono de cachorro, é por isso que eu entendo muito bem as pessoas que estão lidando com caso severo e às vezes não conseguem entender a intensidade do problema que elas têm. Essa era eu, literalmente. Mas será que ele precisa mesmo disso? Raquel vai lembrar, quando ela chegou lá, ela via ele fazendo carinho na minha perna, quando a gente levava ele para caminhar, ele queria caminhar comigo. Então a gente foi criando um laço e eu fui emocionalmente me envolvendo com o cachorro. Eu cheguei a me ver no cachorro, tipo assim, mas talvez ele só precisa de uma chance. Ele só precisa de alguém que se importa com ele de verdade. Eu já fui minha adolescente problemática, mas alguém me deu uma chance também e eu pude mostrar quem eu realmente sou. Já fui projetando essa imagem mental toda no cachorro e aí fui me envolvendo com ele, planejei em adotar ele, tudo isso talvez, sei lá, já tinha uns 6 meses que esse cachorro me via diariamente. Tudo bem com todo mundo, o cachorro
cachorro estava bem comigo. Eu pedi autorização das pessoas que davam lá temporário para ele, para levar ele para caminhar depois do trabalho. Então, eu trabalhava com ele durante o dia e depois do trabalho eu levava ele para caminhar, eu trazia ele de volta para lá. No final de semana eu levava ele para trilha. E ele era assim mesmo, ele mostrava a barriga pedindo carinho. Exatamente. E aí eu fui me envolvendo com ele, levando ele para trilhas nos finais de semana. E eu gosto muito disso. E eu falei, ele não tem... A gente não tinha nenhuma chance de ele ser adotado por uma família normal. Os donos dele do lar temporário queriam talvez encontrar ou um adestrador muito experiente para ele, ou alguém, talvez um policial que morasse sozinho. Esse era o perfil de alguém que podia ter a possibilidade de adotar ele. Eles estavam esperando essa pessoa aparecer, mas já estava anos. E essa pessoa não estava aparecendo. Ela falou, quando eu fiquei sabendo que ela havia adotado o Lu, eu entrei em pânico. Eu sabia que ia dar ruim. E deu, Jussara, e deu. Então você acabou adotando Você ele. acabou adotando. E a Jussara dando spoiler aqui para a audiência. Eu estava em período de 6 meses nisso já. Levando o cachorro para caminhar, no final de semana levando a trilha. Então, eu achava que eu estava fazendo uma boa escolha e calma, uma escolha mais calma. Tipo assim, não fui só, me apaixonei pelo cachorro uma semana, tô levando ele para casa. Não, hoje eu conheci o cachorro por um bom tempo. E mesmo os donos do lar temporário, tipo assim, não tinha nem a possibilidade de me deixar que eu adotasse esse cachorro. Eles não tinham nenhuma chance. Então, eu estava no processo de convencer eles. Tipo assim, vocês não estão vendo o tanto que ele tá indo bem comigo? E aí, com mais experiência, e quando eu passei esses 6 meses estudando muito sobre cachorro. Todo o conteúdo que eu conseguia consumir sobre cachorros agressivos, eu estava fazendo. E fui indo nessa. E daí chegou, ele tinha os seus problemas de comportamento. E uma coisa que ele tinha muito medo de fogos de artifício. Então teve uma época do ano dos feriados que tinha fogos de artifícios, que era o 4 de julho, é um feriado nacional aqui que tem muitos fogos. E eu perguntei se eu podia levar ele para casa aquela noite, para poder eu cuidar dele, para que ele não ficasse no ambiente do canil, lidando com os fogos de artifício. E ele ficou uma semana comigo. Tudo bem, talvez a semana todinha. A Jussara falou, a maioria que ele mordeu tinha um vínculo forte com ele. Exato, Jussara, não dá spoiler que você tá chegando lá. E essa era a coisa do Lui. Ele não fazia nada em uma situação que ele sabia que ele podia ser corrigido. Ele nunca tentava fazer nada se ele tava de focinheira, que ele sabia que não dava certo. Ele nunca ia tentar fazer nada se ele estava de colar eletrônico, porque ele sabia que ele podia ser corrigido. O cachorro era um gênio. Ele nunca ia tentar fazer nada de colar eletrônico, ou de prong, ou até com uma colar mesmo, coleira. Ele não ia fazer nada. Então eu levei ele para casa, a gente passou uma semana de boa. Ele tinha um pouco de medo e eu tava ajudando ele com isso. Uma das noites que ele tava comigo, eu não confiava de deixar ele solto pela casa, claro. Então eu deixava a caixa de transporte dele dentro do meu quarto e eu trancava a porta. Ficava só eu e ele dentro do quarto, porque eu tinha medo dele tentar fugir. A Jussara, para de sorrir. Eu tinha medo dele fugir, ou na minha cabeça ele podia, talvez, abrir a porta, porque ele era muito inteligente. Eu tinha medo dele abrir a maçaneta e sair pra fora, talvez atacar a minha família. Eu morava com os meus pais. Então eu tinha essa preocupação e eu ficava com ele dentro do meu quarto. Na minha cabeça, de que alguém fez um relacionamento emocional com um cachorro agressivo, que não tem tanta experiência, igual um dono de cachorro. Não imagine um adestrador, imagine que eu sou uma pessoa normal, dono de cachorro. Ele ia morder qualquer outra pessoa, mas não eu. Nunca eu. Eu nunca imaginava que eu podia ser o alvo dele. Era só os outros. Eu sou especial. Eu sou a diferente. Eu sou a escolhida de Deus para a vida desse cachorro aqui. Ele vai morder qualquer outra pessoa, mas não eu. Exatamente o contrário que aconteceu. Jussara já deu spoiler. A gente foi dar o último potty break dele da noite. Ele foi fazer xixi, levou ele, tudo de boa. Isso talvez, sei lá, 11 horas da noite. Tirei o equipamento dele, porque eu, a escolhida de Deus aqui, confiava em tirar o equipamento todo dele. Tirei a coleira eletrônica, tirei a coleira normal, pão, e tirei a focinheira, porque eu, escolhida de Deus, podia, né? Tirei tudo e deixei ele solto um pouquinho no quarto, virei as costas, fechei a porta, tranquei na chave, porque todo mundo tava em perigo, eu não. E aí ele fez carinho, como sempre, ele tinha o hábito de, igual a Jussara falou, ele mostrava a barriga e fazia carinho pra você. E ele deixava eu fazer carinho, esse é o problema, ele deixava. E ele iniciou o carinho primeiro, e eu fiz esse carinho. Tudo bem até então, aí chegou o momento do carinho que ele decidiu, já chega, e ele mordeu a minha mão, e ele atacou com toda a raça. E, tipo assim, ele me corrigiu de por que você tá fazendo esse carinho em mim, eu não quero.
quero. Ele me corrigiu, não foi um ataque a um estranho, ou tipo assim, tá escuro, ele não te viu, ele não te reconheceu. Não foi isso. Ele me corrigiu. Ele sentiu que ele é o dono nessa relação, que eu tava lá embaixo e ele me controlava e eu posso te corrigir a hora que eu quiser. Então ele me corrigiu do meu braço, para de fazer carinho, já chega. Eu queria só um pouquinho, mas você já fez demais. Ele me corrigiu, mas como a gente treinava, a Jussara falou, vocês não têm noção do quanto esse cachorro era inteligente. Vocês não têm noção, literalmente. Ele era mais inteligente do que certas pessoas. Ela falava, ele estava com o assassino dentro do quarto. Exatamente. Eu acho que eu tava pior do que se eu tivesse um serial killer, um assassino serial comigo. Muito pior. Era melhor ter convidado um homem estranho no meio da rua que eu via pra ficar lá comigo do que eu. Como a gente já tava treinando há alguns meses, o comando não para ele era tipo assim, o não, ele tinha os comandos dele todos, mas sempre que a gente tava treinando e eu falava não, era uma coisa que a minha mentora sempre ensinou. Não tem que ter algum tipo de correção, porque senão não fica só blá, blá, blá. Era o que ela sempre falava. Consequência de valor, né? Tem que ter alguma coisa. Então, não era muito poderoso. Ele tinha já condicionado que ele escutava não, ele já se preparava para uma certa correção. Então, quando ele me mordeu, foi tão chocante para mim que eu não gritei, eu não fiz escândalo, nem nada. Ele me mordeu e eu fui para cima dele e falei não. E aí ele já largou e foi tipo assim, uou, foi essa chance que eu tive, eu abri a porta que estava trancada e saí para fora. Tava dentro da minha casa, os meus pais nunca escutaram nada, eles nem sabiam o que tinha acontecido. Eu saí para fora, fui direto para a pia do banheiro, lavei o meu ferimento e mandei uma foto pro meu namorado na época, agora meu marido. Mas mandei uma foto pra ele e falei, Dui me mordeu, vem pra cá imediatamente. Eu não consegui, eu tava em tanto choque, eu não conseguia falar nada. Meu braço já caiu, literalmente caiu, porque tinha quebrado, né? Só caiu assim, eu não conseguia levantar o braço e só falei, mandei mensagem pra ele e desmaiei. Só consegui mandar a mensagem e desmaiei dentro do banheiro. Foi só o choque, não foi nem tanto a dor, foi o susto. Eu nunca tinha levado uma mordida assim, tão séria de um cachorro. Foi um susto muito grande. Meu namorado chegou e os meus pais estavam confusos. O que aconteceu? Eles nem sabiam o que aconteceu, porque eu nunca gritei, nunca vocalizei, nunca fiz nada. Porque eu tava com medo de que se eu gritasse e os meus pais viessem me ajudar, ele ia atacar eles. Então eu não consegui nem pedir ajuda. E foi uma mordida que mudou a minha vida inteirinha. Antes disso, talvez eu tava no adestramento uns 6, 7 meses, por aí. E eu tinha um pouco de receio de corrigir os cachorros quando é necessário. E depois do Louis, isso completamente mudou. Porque eu sempre, uma coisa, eu explico para todos os meus clientes. A coleira eletrônica, ela vai causar um desconforto, mas ela não é um choque. Você pode usar o tanto que for, que ela não vai criar nada na pele, nem nada. É, como vocês falam... Um estímulo, né? Estímulo tense. Yeah. Em português fala estímulo tense. Então, é aquela vibração forte, desconforto, e o cachorro talvez vai vocalizar se você usar no nível mais alto, no 100. Se é um cachorro que é acostumado, sei lá, com 20, você coloca um 100, ele vai vocalizar e reclamar. Mas quando um humano corrige o cachorro, ele vai vocalizar ali por 5 minutos, no máximo, sei lá, 10 minutos. Vamos dizer que se ele tá reclamando muito com você, tipo assim, não acredito que você fez isso comigo. Uns 10 minutos no máximo. Mas quando um cachorro corrige uma pessoa, no estilo do Louis, eu passei 6 meses sentindo dor. Então, se você corrige o seu cachorro na coleira eletrônica, ou seja, qualquer equipamento, ele vai reclamar por uns minutos. Mas se seu cachorro chega ao ponto de te corrigir, você vai sentir dor por 6 meses ou mais. Exatamente. Então, depois disso, a minha vida mudou em relação a sentir receio de corrigir o cachorro. Eu falei, corrijo sim. Se tiver que corrigir, corrija. Explico isso para todos os meus clientes. Eu uso essa cicatriz como uma honra, esse ponto. E aviso todo mundo. Explico a história, porque, tipo assim, vocês têm que entender que é importante saber quem é que tá nessa liderança, nesse relacionamento com seu cachorro, porque se seu cachorro sente que ele tá no poder de corrigir, a correção dele pode doer por muito tempo. Que história, hein? Eu falei para vocês, galera, que ia ser impactante. Eu falo, mas ninguém acredita. Depois fica aí caçando um replay. Tá vendo? Tá vendo? Você tá perdendo aqui, ó. Foi uma história. A adestrador abre na raça, sofre, passa. Eu tenho 2 observações. Primeiro, você podia estar dormindo com o inimigo, você se trancou num quarto, poderia ter sido muito mais grave do que isso. Muito. E aí, o segundo ponto é que aí acho que nasceu realmente uma adestradora, saiu de dentro de você, porque com a mordida no braço e você se impor e falar não e ele soltar, realmente você falou, agora eu entendi que eu nasci para isso, né? Porque que garra para você ter essa atitude. Quando você passa por uma situação assim, Natália, 2 coisas. Ou você traumatiza e nunca mais chega perto de um cachorro, ou você vira a melhor adestradora
que você pode ser. Exatamente. Ó, Que bom que querem pelo menos saber o que surgiu pro fim lado que deu o Lui. positivo. E que final que deu o Lui, hein? A gente já tá chegando quase em 2 horas, o povo já tá com pipoca, todo mundo roendo as unhas, todo mundo querendo saber o que aconteceu! Meu Deus! A história do Lui foi, igual eu falei pra vocês, eu nunca chorei em momento nenhum que ele me mordeu, mesmo depois, eu desmaiei do susto e tudo, mas em nenhum momento eu chorei porque meu braço estava doendo, nem nada. Mas no outro dia que eu tive que chamar meus colegas, porque eu literalmente, eu tava com medo, eu fiquei com medo de entrar no quarto de novo, porque eu não podia deixar ele solto, ele tava solto no meu quarto. Mas em algum momento eu ia ter que tirar ele de lá. E eu não tinha coragem de tirar ele. Primeiro, meu braço estava quebrado, só tinha uma mão. Era minha mão esquerda. E eu não tinha coragem de tirar ele de lá. Então eu tive... Meu namorado perguntou se eu queria que ele tirava o cachorro pra mim. Eu falei, não, eu não confio. Porque eu treinava com ele sempre. E ele não me respeitou ao ponto de me corrigir assim. Então, se fosse meu namorado, podia ser pior. E, infelizmente, eu tive de contatar os meus colegas num dia, acho que era um final de semana. Eu perguntei a eles, será que vocês, por favor, podem me ajudar a tirar o Lui? Uma pessoa só não, mas a gente era um time de 3, então nós 3, a gente consegue tirar ele. E eu falei pra eles, é só se vocês se sentir confortável, que se precisar, talvez eu tenha que chamar até a polícia pra me ajudar a tirar ele de lá. Mas meus colegas falaram que estava confortável, eu perguntei 1 milhão de vezes, vocês têm certeza? Tem certeza? Galera é unida. A gente foi, os 3, tirou e ele, de novo, o Lui mordia uma vez e ficava uns 6 meses quieto. Então, no outro dia, ele agiu como se nada tivesse acontecido. O mais interessante é que no outro dia, os meus colegas foram, colocaram a coleira nele e colocaram a focinheira. Como nada tivesse acontecido, o anjinho dormiu bem à noite, nada aconteceu. Ele veio e fez carinho na minha perna de novo no dia de manhã. Nada aconteceu, tá tudo ótimo. Tipo assim, ele tá andando confuso, like, uau. Por que eles estão aqui? Por que tá todo mundo aqui? Uau, que comoção. Jenny, vem cá, deixa eu fazer um carinho nessa perna de novo. E aí eu pedi eles para me ajudar a levar ele de volta pro local do lar temporário. E aí foi aí que eu chorei. Eu e meu namorado, a gente reuniu os brinquedos. Eu tinha alguns brinquedos que eu tinha comprado para ele, tinha a caminha dele. E aquela coisa, para as outras pessoas é um demônio, mas para mim eu tinha um laço, um vínculo emocional com esse cachorro. Então eu lembro que eu sentei no chão e eu chorei horrores por horas, estava gritando, que eu nunca gritei pelo meu braço, eu estava gritando. No outro dia, arrumando as coisas dele. E eu tive que, pela segurança minha e pela segurança do meu namorado, que não tinha nenhuma experiência com adestramento canino, e a gente tinha um futuro juntos, então a gente sabia que a gente ia casar logo, por botar ele numa situação de perigo, assim, e o Lui literalmente não era só um perigo de morder, a mordida que ele deu no meu braço, se ele tivesse dado no meu pescoço, eu podia ter morrido. Então, eu tive que desistir dele. Eu falo que se eu fosse solteira na época, podia ser que eu ainda tinha encarado o Lui. Eu falo que eu ainda tinha tido a coragem, a bravura, encarava que ele precisava de focinheiro pro resto da vida e vivia com ele, mas por causa do meu namorado eu não podia e foi difícil. Aí ele voltou pro lar temporário e ele viveu lá um tempo depois, alguns meses depois, talvez uns 6 meses, depois um pouco mais do que isso, e infelizmente depois de o lar temporário já tá com ele talvez uns 5 anos ou mais, o Sara vai saber melhor quanto tempo, mas eu acho que talvez aí por aí uns 5 anos que eles estavam tentando com ele assim, eles tiveram de tomar a decisão difícil de colocar o Lui para dormir, porque era irrazoável colocar ele com qualquer outra pessoa. Eles tiveram a chance de botar ele com outras famílias antes, mas eram pessoas comuns, e comigo, tipo assim, uma pessoa que estava aprendendo sobre treinamento, não era tão experiente, mas ainda tinha uns 6 meses de experiência. Tava com ele 6 meses, tipo assim, as outras pessoas encontrou ele assim, levou ele para casa. Então é um estranho com ele na casa, mas ele tinha 6 meses de experiência comigo e ainda fez isso comigo. Então eles depois já avaliaram todas as situações. Eles são uns santos, porque ninguém teria ficado com o Lui tanto tempo, mas 5 anos tentando e não encontrava alguém capaz de cuidar dele. Chegou ao ponto de que a gente achava que era impossível e o Lui acabou sendo colocado para dormir. São casos de que são boas, né? Eu acho que essa história serve muito para enfatizar que o cachorro não deixa de ser um cachorro. Independente de qualquer situação, as pessoas geralmente humanizam demais o animal. Muito. E acaba o cachorro deixando de ser cachorro na cabeça dela. Só que o cachorro não vai deixar de ser um cachorro. O cachorro precisa ter limites, precisa ter correções, precisa ter uma rotina, precisa de tudo isso. E você sempre lembrar,
cachorro é um cachorro. O que eu queria que as pessoas lembrassem é que não se bota numa relação de vínculo emocional com o cachorro que você fica cego para os problemas, óbvio, que qualquer outra pessoa viria. Ninguém na minha família confiava nele, todo mundo via o óbvio, mas eu tava com os óculos cor-de-rosa, não via nada disso, eu só via um Louis bonitinho, amoroso, que fazia carinho em mim. Então, tira os seus óculos cor-de-rosa e vê o cachorro com a visão mais preto e branco, vê os problemas que tem e não acha eles bonitinhos, trabalha nele de verdade. E também, às vezes, dependendo do cachorro, nem todo cachorro é para todo mundo. Aprende a escolher melhor os animais que você tem, principalmente se você tem uma família, se você tem crianças, tem limites de cachorro que você pode ter. Não saia desse limite tanto assim quanto eu, que tava entrando num assim. E olha que eu era uma menina solteira, tava me colocando em risco, assim, mas não tantas pessoas, mas principalmente uma família não entra em uma situação assim, que é um risco óbvio para todo mundo. Aprende e vê onde vocês estão se enfiando. Mandinha colocou aqui, ó, gente, que pedreira. Põe pedreira nisso. Eu acho que a Mandinha chorou, eu vi a Nathalie chorando, a Lu também, pessoal tudo emotivo aqui, emocionado. Bem o comentário aqui. Porque a gente se apega, né? Pega esse vínculo, não tem experiência. E eu acho que é o que acontece na maioria das famílias. Porque enquanto você não cobra nada desse cachorro, enquanto você só dá carinho, dá o sofá, o petisquinho, a borda da pizza, né? O cachorro não faz nada. Então, num momento qualquer, a cada 6 vezes, vamos dizer, que você fala um não porque está fazendo alguma coisa errada, olha o que pode acontecer na sua vida ou com alguém que mora na sua casa também. Pode ser na rua, escapar, machucar uma terceira pessoa que não tem nada a ver com isso. Então, o ideal é o que a gente fala, se atentem sempre à educação desde filhote, o mais rápido possível, assim que esse cachorro entre em casa, porque pode ter casos incríveis como o Pudim, de uma reabilitação incrível, mas pode acontecer igual o caso do Louis, que infelizmente precisou ser sacrificado e ninguém conseguiu recuperar. Então, se você ama tanto, né, cuida bem, educa, é uma outra espécie, tem outras necessidades, é outro tratamento. Não abusem dos limites, como você falou, não dê tanta confiança sem ter experiência, sem saber o que você está fazendo, porque pode até matar uma pessoa, uma criança, um outro animal que esteja junto. Não é brincadeira, cachorro tem os caninos bem preparados para isso mesmo, são predadores naturais. Uhum. A Jussara falou... pode falar, pode ler. E a Jussara falou que o Louis era diferente. Eu gostaria muito de saber por que o Louis era desse jeito. E olha que a Jussara é uma adestradora de mais experiência que eu, muito mais, já tava aí. Quando a Jussara já tava lá no topo, eu tava engatinhando, nem começando ainda. E nem ela, que conviveu muito mais tempo com o Louis, participou do treinamento do Louis, ela que ajudou a cuidar o Louis do zero. Um pouco confusa, eu bati minha cabeça, as pessoas que davam lá temporário para ele, Raquel, tantas vezes eu e Raquel bateu a cabeça com o Louis. Eu entrei em contato com a Raquel várias vezes sobre o comportamento do Louis antes e depois dessa mordida. E a gente tem cachorro que é assim, fica mais selvagem. Dessa forma era o Louis. Ele nunca chegava a ver um humano. Ele podia até gostar de você, mas ele nunca te via completamente na liderança sobre ele. Sempre que havia uma brechinha de ele tomar o controle, ele tomava e mostrava isso de uma forma bem severa. Ele sabia que morder funcionava e afastava as pessoas de tentar liderar ele. Funcionou para ele, já tinha umas 10 vezes, já tinha funcionado. Então, eu não foi nada diferente. Depois de passar tanto tempo entrando em contato também com, eu não sei como vocês falam em português, breeder. São as pessoas que têm filhotes. Especializadas em raças. Isso, eles, sabe, me ajuda. Canil, não? Não, canil, é que eles... Criação de filhotes, não. Criação de filhote, aí. É um criador de filhotes. Tem criadores de filhote, claro, muita gente irresponsável, mas tem bons criadores de filhotes que se importam em ter bons filhotes de qualidade, filhotes para trabalhos específicos, seja para ser um cachorro, né? Selecionado para o trabalho de caça, um cachorro trabalho policial, ou talvez para casa mesmo de pessoas. Então, às vezes eu me desconfio que pode ser a genética do Louis, talvez. Já me parou para pensar se algum problema, se tanto os pais do Louis eram tão agressivos assim, a gente não sabe, não tem como. Eu tentei entrar em contato, entrar na história mais profunda do Louis para tentar descobrir isso, mas não consegui
saber informações sobre os pais do Louis, ou dos outros irmãozinhos da mesma ninhada, se eles também eram assim. Mas só me leva a acreditar que ele era um problema tão sério que eu acho que não é só os donos que talvez estragou ele ao redor dos anos. Tem que ser uma agressividade genética ali da família, porque ele era um caso muito extremo. Como a Jussara tem experiência de ajudar tanto os cachorros, a gente também, e ele era um caso extremo. Nem Pudim se comparou com ele. Às vezes pode ser genética. Não sei, vai ser uma pergunta que nenhum de nós vai conseguir, nem eu, nem Jussara, Raquel, os donos do lares temporários, a gente nunca vai conseguir saber de certeza se era genético ou não. O que a gente podia ter feito de diferente? Agora foi. Mas eu acho que não dá para se prender. Não dá para se prender a essas coisas, né? Eu acho que quando você pega um cachorro, eu acho que é dali para frente, porque, cara, são tantas coisas, inclusive um caso desse, tive um cachorro muito parecido que ele não chegou a escalar tanto porque a gente pegou ele muito novo, que era mas ele sim tentava fazer isso. Ele mordeu os donos várias vezes, tentou me morder no primeiro dia, rasgou calça. Então, assim, quando principalmente César Millan que gosta de colocar esses exemplos do lance da energia. Mas o que é o lance da energia? Você se impostar, né? Vai ter dia que você recebe uma notícia ruim, você vai estar mais cabisbaixo, você vai estar um pouco mais vulnerável, vamos dizer assim, o cachorro vai tripudiar. Se ele tiver esse perfil, ele vai tripudiar, que era o caso do Malinois que a gente pegou aqui. Então, qual que foi a nuance? A gente entrou em choque. Eu tive que entrar em conflito com ele, porque ele vinha nessa altura, eu tinha que vir nessa altura. Entendeu? E tive que explicar isso para os donos. E aí os donos, no começo, não levou muito a sério, não. Aí eu, cara, olha isso aqui. Então, é bem complicado. Então, assim, eu acho que o que aconteceu no passado é interessante saber até certo ponto, porque senão você vai ficar cheio de porquês. Eu deveria ter feito, se eu fizesse assim, se eu fizesse assado. Poxa, eu acho que você tem que pensar que por mais que aconteceu o que aconteceu, e da forma que aconteceu, eu acho que foi uma linha de aprendizado. Eu acho que foi assim, uma coisa que talvez você tivesse que passar. Aí você coloca assim, por sorte não pegou na minha garganta. Eu acho que por sorte ele não pegou na tua artéria. Entendeu? Porque se pega num ponto específico do teu próprio braço aí que quebrou teu osso. Cara, não precisa ser no pescoço, não. Então, é realmente saber avaliar, até os profissionais mesmo. Teve uma live que eu fiz com a Raquel e o Eric que eu falo sobre isso. Cara, ninguém aqui é Superman. Não tem equipamento do mundo aqui que vai trabalhar por mim. Meus braços, minhas pernas, aqui, a mente para fazer estratégias. Então, o maior bem que eu tenho aqui sou eu. Eu sou o maior bem. Então, eu tenho que saber, sim, avaliar coisas e falar não também. Às vezes é necessário falar não. Hoje eu tenho certeza que você vai avaliar de uma outra maneira. É que lá atrás você não tinha experiência, mas agora você tem, né? Então eu acho que não convém mesmo ficar pensando o que ele... Qual foi o gatilho? Cara, pode ser tanta coisa, pode ser dor que ele sentia, ninguém sabe. Passar a mão, incomodou, pum, correção. Pode ser esse lance de passar um pouco dos limites, né? Do dente que tava doendo, e eu não sabia. Ele já tinha tanta coisa que ele já não era novinho, né? Ele já tava 5 anos lá com a moça, certo? As meninas no comentário. Tá todo mundo aqui super atento participando. O Lu foi o divisor de... Eu tô falando, o pessoal comprou pipoca, filho. O Lu foi um divisor de... O Lui, né? Foi um divisor de águas para todos nós. Ela também levou mordida, né? A Jussara. Levou? A Jussara levou e eu acho que... Nossa. Vê se eu tô passando aqui os comentários. Gente, a Amandinha aqui, ó. Gente, hoje foi estilo linha direta. Eu tô me sentindo o próprio Marcelo. Vocês têm que ter cuidado. Tem que ter cuidado. O próprio Marcelo Rezende. Eu aviso pra galera, quando eu chego pra vocês dentro do Instagram e falo, cara, vai ter uma live impactante, acredite, galera. Acredite. A gente tá pegando experiência aqui, fi. Aqui depois de toda sexta-feira não ganhar um pouquinho de experiência para dar para vocês aí uma história boa, pelo amor de Deus, né, pessoal? Já dá o like aí, comenta o vídeo. Manda pro aviãozinho, passa esse vídeo para o máximo de gente que vocês puderem aí, galera. Uma história dessa, olha o tanto de aprendizado, de ensinamento, poxa. Eu acho que foi uma parte 2 aí, hein? A gente já está se encaminhando para o final. História para contar. Foi um prazerzaço, mas antes de eu falar alguma coisa aqui, meninas, considerações finais aí, agradeçam a Jane, que eu quero escutar as duas falar Connecticut. Eu não sei falar isso aí. Acabou. Tá ótimo. Tá bom. Que história aí, hein? Muito... Se não tivesse acontecido tudo isso dessa maneira, quem sabe você não tinha se tornado uma adestradora. Então, tem coisas que a gente passa na vida que é só experiência. Foi uma experiência ruim, mas foi um aprendizado muito bom.
E aí te evoluiu aí de você ser uma adestradora agora, né? De estar nessa profissão que a gente ama de paixão aqui. Então, quero agradecer você por estar aqui junto com a gente, agradecer a Nath também, mais uma vez, estar junto com a gente. E bora fazer mais live aí, bora participar mais com a gente. Vamos que eu venho. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu amei muito estar com vocês, amei o bate-papo, muito de boa. Gostei muito de todo mundo. Eu falei pra você que era de boa, pô, não minta. Só uma conversa, você falou, só uma conversa. E foi mesmo. Avisa pra Jussara. Avisa pra Jussara, que ela ficou aí morrendo de medo. Parte 2, vem você também, ó. Exato. A Amanda é outra. Eu É. fico convidando. Cara, vai chegar um momento que eu vou chamar todo mundo, cara. Tem que aparecer. Aí, vou chamar o planeta. Mas realmente foi um prazer. O trabalho que você tá fazendo é excelente, tá? Excelente mesmo. Eu gosto, né? Principalmente da parte da natureza ali, se soltando. Eu vejo que você utiliza bastante a E-Color, né? Muito legal mesmo. Muito legal. E eu vi você na neve também. Então, vai ver mais, galerinha, vamos fazer a parte 2 aí, vamos ver se essas meninas vêm. Pessoal, é o seguinte, quem viu, quem não viu, acompanha o replay, deixe seu comentário, pega no aviãozinho, manda pro amiguinho, manda pra coleguinha que quer trabalhar com adestramento e vai ver que não é brincadeira não. Manda pro coleguinha que tem cachorro aí, ó, difícil, pra ver o que a gente passa aqui no dia a dia, tá? Agradeço a vocês, cara, imensamente. Jane, muito obrigado mesmo, foi um prazerzaço falar com você, a audiência curtiu. Todo mundo aqui comprou pipoca, Coca-Cola, Guaraná, tá tudo, ó. Meu Deus! E eu ia dar um ar de suspense. Eu não ia falar pra você falar do Lui agora, do final do Lui agora, ia ser pra próxima, mas como ficou pedindo, né? A gente tem que acatar. Tá certo, galerinha? Pessoal, ótima sexta-feira a todos vocês. Nos vemos na próxima.